Cara, a gente começou a ir para essa fase do desafio de ser empreendedor. De sair de um CPF para um PJ e falar, cara, agora você está assumindo uma responsabilidade de PJ. Você é sócio de uma empresa, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ter mais responsabilidade no sentido de, cara, se não der certo, eu também tô no Sim. game. E aí eu comecei a mudar minha ótica de consumidor para construtor. Tudo bem? Estamos aqui na nossa mesa para te receber e falar sobre paternidade, masculinidade, posicionamento do homem, empreendedorismo. E hoje eu tô com um gigante. Você que está aqui conosco já sabe, todas as sextas, meio-dia, nós temos um encontro e nós vamos falar sobre esses assuntos. Você que está entrando aqui agora, eu quero te fazer um pedido. Envie para o máximo de pessoas, de amigos, familiares possíveis. Eu tenho certeza que hoje sairá daqui chaves, pérolas gigantes. Por que você tem certeza, Lucas? Porque aqui só senta gigante. Homens que já venceram. Homens que estão escalando ambientes maiores, que venceram ali muitas vezes, né, as dificuldades, os conceitos, os preconceitos, as suas raízes antigas e estão realmente crescendo. E hoje, nada mais, nada menos que um cara que eu sou fã, porque eu acompanhei a trajetória dele, né, a trajetória de um cara que era ali praticamente excluído pela sociedade, um cara que realmente saiu lá de baixo, sabe? E hoje tem sentado entre os grandes. E só senta entre os grandes quem é grande. Essa é a máxima, né? O mínimo, sei lá. É um fato. Então seja bem-vindo, meu irmão Jonathan Leão. Tamo junto, prazer A estar minha aqui. mesa. A agenda aqui foi difícil, viu? Foi difícil. Eu que tava perguntando, cara, ele fala só senta grande nessa mesa. Eu falava assim, caraca, eu tô assistindo aqui, ele não vai me convidar não, velho, será? Como assim? Muito bom estar aqui, é um prazer. Eu quero poder contribuir aí com a audiência, com todo mundo aí, com os ensinamentos que a gente tem. Quem é o Jonathan Leão? Se apresenta para que a gente possa te conhecer. Cara, eu sou o Jonathan Leão, sou empresário, hoje tenho 2 empresas no ramo de marketing digital, sou pai, sou casado, tô indo pro meu segundo filho agora, uma das maiores bênçãos da minha vida, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente teve essa história legal que a gente tem. Como você falou, eu comecei lá de baixo, então eu vim de uma família não muito bem financeiramente, vamos dizer assim. Nasci num bairro aqui de Brasília que é considerado uma favela, vamos dizer assim também, que era o Privé. Então, cara, eu comecei a me envolver com coisa errada muito cedo, né? Não conhecia Deus, não tinha uma referência de pai que faz totalmente a diferença na vida de uma pessoa. Então, eu comecei muito cedo a me envolver com coisas erradas, assim. Então, não tinha uma figura paterna para me inspirar, eu fui me inspirar na rua. Hein? Como é que era o seu ambiente familiar? Então, vamos lá. Como é que era o seu ambiente familiar? Era pai, mãe, você e seus irmãos? Era eu, minha mãe e meu pai. E aí, quando eu tinha 3 anos de idade, eu passei por um momento onde o meu pai separou da minha mãe. E aí foi morar eu e minha mãe, e ela estava grávida do meu segundo irmão também. Então foi onde a gente teve a parte do meu pai. Só que pra gente foi difícil porque uma coisa é o pai separar da mãe e ele sumir. O meu não, o meu separou da minha mãe e morou numa rua depois da minha. Então eu cresci a minha adolescência toda sabendo quem era o meu pai, não tinha convivência, mas sabia quem era, onde morava, e ele tava com outra mulher e cuidando de irmãos meus. Então, cara, pra mim foi tipo muito mais doloroso, Sim. porque ao invés dele sumir no mapa, eu via ele sempre. E aí, cara, foi batendo várias revoltas, porque se na adolescência, o meu irmão que morava com meu pai, hoje a gente se ama, todo mundo, enfim. Mas na época eu odiava, porque o meu irmão, ele fez 13 anos de idade e ganhou um carro. Eu, com 16, nunca tinha recebido um parabéns do meu pai. Então, pra mim, isso era uma loucura, assim. Fez total diferença no que eu vivi na minha adolescência, porque eu me tornei um cara que eu comecei a ter ódio do meu pai em um momento da vida. E eu lembro até hoje essa cena. Ele pagava uma pensão pra gente. E meu pai sempre foi de festa, balada, enfim. E aí ele pagava uma pensão pra gente todos os meses. Cara, era baratinho na época, eu nem lembro. Só que eu lembro que com 16 anos eu fui pro juiz, pra mesa do juiz com a minha mãe, porque meu pai tava devendo 3 parcelas de pensão. E aí chegou lá, ele olhou pra minha mãe e falou, juiz, eu não tenho condições de pagar. Mano, era muito barato.
E ele pediu pra parcelar em 20 vezes. Cara, aquilo pra mim foi o fim da picada, assim. Olhar minha mãe chorando, eu falei... na mesa do juiz, eu falei, eu não quero mais dinheiro desse cara. E aquela pensão, ela fazia diferença dentro da sua casa? Fazia diferença total. Porque minha mãe, ela sempre trabalhou de doméstica. Então, ela Sim. trabalhava muito para sustentar eu e meu irmão. E aí, logo em seguida, ela conseguiu casar com o meu padrasto, na época. Só que o meu padrasto também, ele era pintor, então não tinha muito dinheiro, fazia totalmente diferença na minha vida, e principalmente comprar material de escola, Entendi. essas coisas. E aí, eu fui e falei pro juiz, eu não quero mais, cara, eu não quero o dinheiro desse cara, e eu olhei pra minha mãe e fiz uma promessa, falei, mãe, pode deixar que você nunca mais vai precisar de dinheiro dele, eu vou trabalhar e vou te ajudar. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, eu lembro até hoje, eu falei assim, com 16 anos de idade, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu fiz essa promessa pra ela. Só que eu já estava envolvido com coisa errada, já estava fazendo muita coisa errada. E quando foi com meus 19 anos que eu caí num estado de depressão profunda por conta de uso de droga, várias coisas, eu parei para refletir e eu tinha criado a persona do meu pai piorado em mim. E aí aquela promessa que eu fiz para minha mãe, isso depois que eu fui me convertendo, mudando de vida, essa promessa voltou, né? Eu prometi para minha mãe que eu não seria igual ao meu pai, mas eu fui muito pior que ele. Foi loucura, assim. Mas a gente precisa entender, o homem precisa entender que não é você falar, é você resolver. Tudo que você não resolve fica dentro da sua vida. Total. E é o que você falou, né? Eu não era como meu pai, eu era uma persona pior do que ele. Pior que ele. E a tendência era você gerar uma família parecida com a que você teve. Total. Entendeu? De lar desestruturado, filho sem pai, abandonar, Briga. né? E, cara, deve ser muito ruim, porque é igual que você falou, né? Uma coisa é você... meu pai sumiu, não sei de Não nada. tem um paradeiro. Outra coisa é você ter o seu pai uma rua depois, tá próximo, mas tá totalmente distante. Totalmente distante. Ter esse sentimento de rejeição, de desprezo muito forte. Realmente não deve ter sido fácil, E era né? muito ruim, porque, tipo assim, ele bom, em sã consciência, ele me desprezava. Tipo... Eu ia lá, eu dava bem, se abraçava, mas era tipo aquela coisa muito fria. E quando ele tava bêbado no meio das pessoas, ele exaltava, falava que era pai, que ia dar isso e aquilo, mas... E aí isso gerava mais esperança em mim ainda, sabe? Sim. Só que, cara, nunca foi evoluindo pra lugar nenhum. E foi isso que eu fiz. Aí, a versão piorada, eu me relacionava com as mulheres e, cara, eu era igual ele. Era 2, 3 mulheres. Eu não queria saber de fidelidade. Cara, e foi, tipo, a referência ao contrário foi subindo, assim. E aí foi aonde também eu saí da referência de, cara, não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual o traficante da minha rua. Por quê? Esse cara tem dinheiro, tem mulher, todo mundo respeita. Cara, autoestima baixíssima, assim. Aí eu comecei a olhar pra esse cara e falei, cara, eu quero ser igual a ele. Aí o que eu fiz automaticamente? Comecei a ter as mesmas atitudes dele. Comecei a me envolver nos ambientes que ele ia, comecei a saber como é que ele ganhava dinheiro, comecei a vender droga para começar a ganhar dinheiro, para ser respeitado. Porque o que eu queria naquela fase? Ser respeitado, ser reconhecido. E era o que a gente ia construindo ali. Então, foi porque assim. o pai traz identidade, né? E você não tinha identidade. Então você foi procurando na figura masculina que naquele ambiente era referência. Total. Qual era a maior referência de prosperidade, de força, de autoridade? Porque o traficante ali, ele tinha autoridade. Ele falava, as pessoas calavam. Ele dava uma direção, acontecia. Respeitava. Tinha dinheiro, né? Tinha um status. E aí você foi atrás dessa referência. E você falou uma coisa muito, muito forte, que é a questão da identidade. Cara, a minha adolescência, dos meus 13 aos meus 19, foi toda sem identidade. Tanto que eu me envolvi em várias bolhas. Eu me envolvi na bolha do traficante, eu me envolvi em uma época numa bolha de dançarino, porque eu via as coisas que iam ficando hypes, assim, né? Na época, pô, o que eu vou ganhar? As pessoas vão me respeitar e vão me admirar. Aí eu corria para aquilo, aí eu corria para outra coisa, para poder ser reconhecido pelas pessoas. Falta de identidade total. Falta de identidade. Total. E assim, isso é ruim porque você vai desconstruindo aquilo que Deus quer construir na tua vida, né? Então, totalmente, tipo assim, Deus, ele sempre tem um caminho pra gente. Só que a falta da identidade faz com que a gente corra pra caminhos que não é o dele. E aí, pra quê? Ganhar a atenção das pessoas, chamar atenção, ter o ego massageado, né? Sim. E aí não é você não é aquilo porque você é aquilo. Você é aquilo porque você precisa ter aquilo ao seu redor, né? Então você vai se tornando a persona
a identidade que necessita naquele momento. E não, pô, quem é o Lucas? Quem é o Jonathan? Imagina, se fazer aquela pergunta com 18 anos de idade. Nossa. Quem é o Jonathan? Cara, não sei. Não sei. Eu sou o dançarino, eu sou o traficante, eu sou o cara que faz o aviãozinho. Né? Eu sou o que precisa ser, e não o que realmente eu sou. E isso mexe tanto com o ego da pessoa que teve uma época, por exemplo, que eu nunca fui bom de bola. Eu sou o arroz com feijão. E eu comecei a andar com uns caras muito bons de bola. E pra se igualar a eles, o que eu fazia? Mano, eu comprava chuteira, eu dava dinheiro pros caras pra poder pagar o lanche dos caras, pra poder ser aceito ali. Cara, e falta de identidade, velho, é absurdo. Você faz coisas que você fala assim, mano, quando eu parava pra refletir, eu falava, cara, como eu fiz isso tudo? Sabe o que eu fiz uma vez? Na falta de identidade, no ápice da burrice e da a necessidade de ser aceito, o cara tinha um carro, e eu não tinha carro nessa época, aí o cara tinha um carro, eu comprei uns 4 cara preta, comprei umas cornetas, comprei um monte de coisa, e pus o som no carro do cara. É isso aí, eu também era nesse nível. E pra andar com o cara, eu tinha que pedir favor pra andar com o cara. Olha só. Aí botava a gasolina no carro do cara, bancava a pinga, a cerveja, o som era meu, o cara só tinha lata, e eu ainda tinha que pedir autorização. Tipo assim, será que a gente pode sair tal dia e passear? Eu falava, caraca, hoje eu falo assim, cara, como eu fui idiota, velho. Eu fui nesse nível aí também. Como eu era idiota. Pra poder nível, assim, me sentir, pra dizer que eu tinha um amigo, pra se sentir aceito pelas pessoas. Eu fui desse nível, assim. Chegava na pizzaria, não, pode deixar que hoje é tudo por minha conta, ninguém vai pagar nada. E eu que eu não tinha dinheiro. Juntava dinheiro, tipo, o mês todo pra poder pagar uma pizza pros caras, velho. Olha que loucura. Sendo que eu podia fazer alguma coisa pra mim, enfim, a falta de identidade, ela fazia isso. A falta de identidade, ela vai te roubando, né, a sua energia, as suas forças, né? Mas você trabalhar um mês todo pra você pagar uma pizza pra uma galera, ou pra você ter uma noitada de chefe, de patrão, mas, cara, na verdade você não é ninguém. Porque sai dali, você é desprezado, os caras te sacaneiam, e quando você precisa, você não tem esses amigos. Total. Né? Quando você passa por uma situação... Necessidade. Eu tava com a gangue, uma época, teve aquela fasezinha da gangue, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos. Cara, eu era... Desculpa a expressão. Não sei, vou falar, eu era o Satanás. Meu irmão, eu era muito doido. Era o ápice da loucura mental. Aí a gente marcou de brigar com outra gangue, na Asa Sul. Não lembro qual era a outra gangue. E aí eu com a gangue, né? Uns 8 neguinhos do meu lado e todo mundo, vamos embora, tamo junto, vamos esfaquear todo mundo, vamos derrubar todo mundo, porque a gente é os caras que não sei o quê, que esses caras pensam que é pra vir na minha região, que não sei o quê. Enchi os peitão, no meio, 4 de cada lado, e vamos embora. E aí, aquele encontro, né? A gente aqui, os caras aqui... E aí começou a jogar perto. Quando começou a jogar perto, um dos caras puxou um 3/8. Vixe. Meu irmão, mas bicho, pensa num 3/8 que iluminava, velho. Chega a brilhar. Meu irmão, pensa num bicho que brilhava. Bicho, na hora que ele fez o aceno de puxar, que eu olhei pro lado e não tinha mais ninguém do meu lado. Só você. E eu era o fodão, né? Meu irmão, quando eu olhei que eu não vi ninguém do meu lado, velho, e esse cara vindo pra mim, tipo assim, com sangue de... Falei agora. Com gás. Os cara, e eu só com a faquinha desse tamanhozinho de serra na mão, achando que era o cara. Bicho, pensa num cara que passou um apuro. E não veio só ele, não veio todo mundo atrás de mim, velho. Nossa. Correndo atrás de mim. E eu correndo e só escutando assim, pega, pega, pega. E se eu olhasse pra trás, o medo de tropeçar e cair. Os caras irmão, pegar. E pulando, bicho, prédio, descer essas Sul, L2 Sul. Fui pra lá no lago. Eu nunca corri tanto na minha vida, velho. Nunca corri tanto na minha vida. Naquele dia eu falei assim, esse negócio de gangue, de amigo, de parceiro... Os caras nem vão me puxar e falar assim, vambora, vambora. Meu irmão, os caras vazaram, velho. Nem falaram. Né? Por quê? Porque eu queria ser aceito, porque eu queria ser o fodão, né? Eu tinha um sentimento de rejeição muito forte, porque meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe estavam passando por um momento de separação muito conturbado, e eu fui pedir para sair de casa e eles falaram para mim ir embora. E eu não queria sair de casa, eu queria falar assim, olha para mim, olha para nossa família, olha tudo que está acontecendo. Sim. Eles falaram, vai embora. E eu fui embora. E aquilo me trouxe um sentimento de rejeição muito grande, sabe? De falar assim, cara, meus pais, tipo assim, que pai é esse? Que mãe é essa? Que só olha para eles, que, beleza, eles têm as dificuldades, tá tendo a guerra dele, mas e a nossa família? E a nossa casa? Como é que eu peço para sair de casa e eles me dão tchau? Depois que eu fui processar isso, né? Então, assim, às vezes essa falta de identidade,
ela faz você se tornar um cara, né? A Bíblia fala que tem pessoas que é levado pelo vento, né? Pelas ondas do mar. Uma hora está aqui, outra hora está lá. E aí a pessoa começa a oscilar nos seus sentimentos, ela começa a oscilar nas suas amizades, ela começa a oscilar nas coisas que ela começa a ser permissivo demais. Nunca fala não para nada. Nunca fala não para nada, porque para poder se sentir aceito. Eu, por exemplo, para mim, ser aceito pelos meus amigos, eu era conhecido como o cara mais doido, o cara que topava tudo, o cara que estava sempre disponível, sempre ali. Só que isso, cara, me sugava tudo. Total. Meu emocional, meu financeiro. Era um cara, né, igual você falou, não conseguia ter um relacionamento sólido com a mulher, porque eu falava assim, ela vai me abandonar. Então, se ela me abandonar, eu vou abandonar ela. É isso. Minha mãe me abandonou, quem essa mulher vai me abandonar? Né? E a gente vai viver nessa vida. Vai viver nessa vida. Aonde a gente, não sei você, né? Eu acho que você também. A gente começa a buscar alguns anestésicos, que é as drogas. Nossa, total. Que é a bebida. Você falou uma palavra que eu lembro até hoje, quando foi a primeira vez que eu usei droga na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, tinha uma lan house lá de um amigo meu, e um dos maiores traficantes lá da onde a gente morava, cara, ele chegou nessa lan house e, tipo, fechou a porta, mandou fechar a porta com quem tava dentro, e você não falava nada, continuava jogando. Mano, ele fechou a porta da lan house, esticou um espelho grandão e tacou cocaína em cima e falou, hoje todo mundo aqui vai usar. Caraca, mano, eu com 13 anos de idade, velho. Eu era o menor. Ele nem lá. perguntou quem queria. Ele nem perguntou, velho. E aí eu era o menor, eu tinha... Cara, e aí ele me chamou. Vem, menor, chega aí. Bora, usa aqui. E aí veio aquela de, pô, se eu falar não, eu vou ser o excluído aqui da parada. E aí eu falei, vou. E usei. Mano, bastou aquele. Nunca mais largava naquela época. Dos meus 13 aos meus 19. Por quê? Porque eu não soube falar não. Não tinha autoestima pra falar, não, cara, não quero, não uso isso. Não, eu tinha que ser aceito. Você não teve fazer um parte. pai, né, pra falar, pra se assegurar. Eu estava falando isso semana passada com um podcast, com um cara que veio aqui, o Mauro, e a gente estava falando sobre isso, cara. Sobre seu filho olhar pra trás e ele saber que ele tem um pai. Sim. Saber que ele tem uma segurança. Saber que ele vai falar assim, cara, não, eu posso falar não. Eu posso falar não pra isso. Eu tenho autoestima para falar não. Eu tenho segurança para falar não. E eu não tinha nada disso. O que eu tinha era, se eu falar não, eu não vou ser aceito nessa galera. E eu gostava de estar ali, eu falava, não, velho, eu vou usar. E pronto. Mano, e foi a pior coisa. Você não teve um pai para falar assim, Jonathan, se você usar droga, cara, isso vai te levar a isso, aquilo e tal. Pelo contrário, eu via meu pai nas festas e falava, pô, deve ser muito massa. Deve ser legal. E aí, cara... Porque é exatamente isso, a bolha que você convive. Depois que eu mudei de vida, eu entendi que o ambiente, ele faz toda a diferença na vida da pessoa. Porque enquanto eu tava naquele ambiente, que eu só via aquilo, pra mim aquilo era o sucesso da vida. Pra mim, eu ter, sei lá, 10 gramas de droga no meu bolso a qualquer momento era sinônimo de prosperidade. Chegar e poder jogar na mesa. Jogar assim, na mesa e falar, bora, galera. Porque aquele ambiente me mostrava que aquilo era o sucesso. O dia que eu rompi essa bolha e saí de lá... Falei, meu Deus do céu, quanto tempo eu fiquei preso nisso. Qual foi o seu ponto de inflexão ou o seu ponto-chave que você falou assim, cara, teve alguma coisa assim? Teve, cara. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida que eu tava nessa fase já de... Eu não gosto de ficar falando idades porque eu sempre confundo e minha esposa briga quando ela assiste os podcasts, mas tava passando por um momento em torno ali dos meus 18 para 19 anos e eu já tava naquela de... O vazio dentro da gente, que é do tamanho de um homem, né? O vazio dentro do homem é do tamanho de Deus. Isso. E eu já tava nessa de, tipo... Cara, mano, eu tô sentindo um vazio. Eu fazia tudo, mas ao mesmo tempo eu me sentia vazio. Aquele momento que as mulheres, as drogas, a bebida... Cara, eu consegui um emprego uma vez muito bom. Na época, pra mim, era muito bom. De garçom no Sebrae. Eu não fazia nada, eu só fazia um café e botava na garrafa. E eu ganhava, tipo, quase R$4.000, mais ticket. Cara, pra mim foi o auge do meu profissional. R$4.000 de salário. Só que, cara, 90% era com coisa errada. E aí, eu ia pras festas, eu bancava combo, eu bancava isso, bancava aquilo. Quando eu chegava em casa, eu costumo dizer pra todo mundo que se o meu travesseiro falasse... Cara, ele ia caguetar pra todo mundo o quanto eu era um bundão. Porque, cara, só eu sabia o quanto eu chorava. Eu falava, meu Deus do céu. No momento eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. E aí, cara, eu sentia um vazio absurdo, assim. Isso foi tomando cada ano que passava, isso foi ficando maior dentro de mim. E aí teve um momento onde foi o ápice que a gente tava numa festa e essa festa acabou. E aí a gente fazia os afters, né? E eu já tinha gastado muito dinheiro com droga essa noite. Já tinha
esgotado totalmente o meu limite de comprar fiado também, naquela mesma noite. E aí, no after, eu comecei a implorar pro traficante me vender mais. E eu já tava num nível assim, ele falava, não, Jonathan, vai embora, não vou te vender mais. Tá bom, tá bom, tá bom. Ao ponto de eu me ajoelhar no meio de todo mundo, ajoelhar literalmente no chão pedindo por favor. Caraca. E aí, cara, foi a pior cena da minha vida, assim, da minha história, que eu agradeço porque ela foi um divisor de água, por eu ter passado disso, mas foi o pior estágio que eu pude chegar. E aí, cara, naquele momento os caras viram que eu tava muito louco, me pegou, me levou pra casa, enfim. E depois disso eu fiquei 15 dias preso dentro de casa, porque eu não conseguia colocar a cara na rua de tanta Ressaca vergonha. moral, né? Ressaca moral. Cara, aí eu caí num estado de depressão. Foi aonde eu comecei a pensar em tirar minha própria vida. Minha esposa tava faltando emprego, porque eu tava pensando em me matar e ela não tava confiando em me deixar sozinho. E aí eu comecei a ter esses pensamentos muito fortes. Aí um dia, ela foi pro trabalho. E aí, cara, esses pensamentos vieram fortes na minha mente. Cara, você não presta, sua mãe, seu pai não te ama, você é o ovelha negra da família. Mano, parecia que tava gritando no meu ouvido, do meu lado, assim. E eu tava num nível que eu assistia o jornal e eu me via no noticiário. Fulano morreu de 50 tiros. Eu falava, começava a entrar em pânico, falando, é eu, o cara vai entrar aqui, vai me matar a qualquer hora. E eu fiquei nessa. E aí eu falei, cara, não tem mais o que fazer. Levantei, fui pra cozinha e peguei uma faca. Falei, vou acabar com isso agora. E quando eu peguei essa faca, eu comecei a ouvir do outro lado, gritando, não faz isso, não faz isso. Cara, e era um conflito de informações que eu falava, meu Deus, e agora, eu tô surtando. Uhum. Eu achava que eu tava surtando. E aí tava falando, não faz isso, não faz isso. E o não faz isso foi ficando mais forte. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Foi a hora que eu soltei a faca, eu saí, abri o portão de casa e saí, andando, sem rumo, descalço, parecendo um louco. Uhum. E saí andando. E na esquina da minha casa tava tendo uma célula, cara. E aí eu lembro até hoje que eu encostei na parede e eu chorava. E eu não entendi. Você foi pra célula ou não? Não, tava tendo a célula, eles estavam tocando o louvor. Eu fui andando até onde tava tendo a célula, encostei no muro, comecei a ouvir a música e comecei a chorar. Só um parênteses aqui, pra quem não sabe que tá assistindo, uma célula são reuniões que a gente tem na nossa igreja, onde nós congregamos, reuniões onde nós oramos, louvamos e levamos uma palavra. Geralmente uma reunião semanal, né? Isso. E era uma sexta-feira à noite. Eu encostei na parede, comecei a ouvir o louvor e eu comecei a chorar. Cara, eu chorava que eu urrava muito alto. E nesse momento, parecia que a dor que eu tava sentindo dentro de mim, ela tava sendo arrancada ali naquele momento. E eu sem entender, e eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu chorei tão alto que o pessoal que tava dentro da célula saiu pra fora pra ver o que tava acontecendo. E aí foi onde eles me encontraram chorando, me abraçaram, levantaram, me deram um copo d'água, me levaram pra dentro da célula e falou, senta aqui. E eu continuei assistindo a célula. E foi aonde eu tive um encontro com a galera que hoje faz parte da igreja, da Saraceilândia, onde eu tô. E aí a galera me levou pra célula e falou, cara, o que tá acontecendo? E eu expliquei como é que tava a minha vida. E eu falei, cara, Deus me trouxe no lugar certo, no momento certo. Porque... E aí foi nesse momento que eu já tinha tido um contato na igreja. Uhum. Eu tinha um líder que, tipo, na época me cuidou de mim, enfim, eu era afastado. E aí eu liguei pra ele nesse dia, eu falei, cara, você ainda ora por mim? Ele falou, nunca parei. Eu falei, então eu quero voltar. E aí foi onde eu, mano, na mesma hora eu saí de todos os grupos. Eu fazia parte de um grupo de dança nessa época. Eu já mandei mensagem pro cara e falei, cara, tô encerrando aqui. Não vou continuar com o contrato, não vou dançar mais. Mano, tipo assim, da noite pro dia eu saí apagando tudo e falei, cara, não dá pra mim mais, eu preciso mudar de vida. E foi onde que eu fui por revisão, fiz todo o processo. E foi onde a minha chave virou, que foi o primeiro ponto que a gente de mudança que eu tive que fazer. Eu olhei pra minha esposa e falei, cara, não dá pra gente ficar nesse ambiente mais. Tá, vamos lá. O que você falou que já tinha ido uma vez para a igreja, já tinha meio que feito um vínculo lá. O que fez você, nesse primeiro ponto, para esse segundo ponto? Porque aqui foi o ponto de decisão. Sim. Ali foi o ponto de decisão. Mas por que esse ponto de decisão não veio antes? Cara, porque eu acredito que eu não tive um encontro verdadeiro. Para mim foi essa. Porque eu fui muito pelas amizades, eu vi a galera indo na época, tava hypado, vamos ali na igreja e tal. E eu fui, comecei a me envolver nos processos da igreja, só que eu não durei, tipo, 4 meses, 5 meses. Eu conheci uma menina que também era dançarina, que tava na igreja, e aí essa menina falava, vamos lá em casa. E eu morava sozinha. E aí eu cheguei no líder uma vez e falei, cara, ela me convidou pra ir assistir um filme na casa dela, mas eu vou, e é de boa, tá? E ele, cara, não vai. Eu falei, moço, eu vou, tá de boa, eu sou crente e tal.
4 meses de igreja. Uhum. E aí eu fui na casa da menina, primeira vez assistimos um filme de boa, fui embora, não deu em nada. Eu cheguei nele e falei, tá vendo? Eu sou o cara, Respeita, eu tô né? falando. Pô. Até parece. E aí fui mais 3 filmes e acabou. 2 semanas depois tava eu e ela fora da igreja. Uhum. E aí depois disso, o relacionamento não durou 1 semana, só. E aí eu nunca mais tinha voltado. Então eu não tive um encontro verdadeiro. O segundo eu tive um encontro verdadeiro. Foi algo que eu, tipo assim, cara, eu olho, porque eu não consigo Sim. ter uma explicação natural do que aconteceu comigo naquele momento que eu queria tirar a minha própria vida. Então, se alguém falar, cara, não acredito em Deus, eu falo, mano, você precisa ter um encontro verdadeiro que você vai acreditar. Porque, cara, eu tava com a faca na mão, prestes a tirar a minha própria vida. Uhum. E eu falei, eu ouvi coisas que me levaram até uma célula que tava tendo na esquina da minha casa que eu nem imaginava. E eu tive um encontro desse. É coincidência, né? Jesuscidência. Jesuscidências. Então, tipo, a decisão do segundo momento foi porque eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E a minha vida ela é baseada em decisões com os encontros que eu tenho. Então, foi absurdo, porque eu usava cocaína desde os meus 13. Com 19 eu tive esse encontro. Eu passei 1 semana, eu odiava cocaína, velho. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, cara, como assim? Eu não consigo nem sentir o cheiro que me dá ânsia de vômito. Foi absurdo. E pra quem é viciado em alguma coisa, sabe a dificuldade que é. Sim. Tanto que em cigarro eu era muito viciado. Eu passei 1 ano no processo de igreja tentando me libertar do cigarro. Eu fumava uma carteira e diminuí para 2 cigarros por dia, diminuí para 1, depois diminuí para metade de 1, até o dia que teve um culto e o bispo falou assim, ele tinha trago um manto de Israel e falou, se você tem alguma causa impossível, você vai passar embaixo desse manto hoje. Eu passei 2 vezes para confirmar. No outro dia, cara, eu não sentia vontade de fumar. Eu trabalhava com quem fumava, os caras, você não vai fumar não? Eu falei, não, eu parei. Eles, como assim? Tu tava fumando ontem? Eu falei, mas agora eu parei. Nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Então, são decisões baseadas no encontro verdadeiro, que eu acredito que foi o que mudou minha vida. Perfeito, perfeito. Eu não sou um cara perfeito, todos nós temos defeitos, mas em vários pontos que Deus tratou na minha vida, eu nunca mais voltei, velho. Cara, eu nunca mais tive vontade de usar droga, eu nunca mais tive vontade de andar nos ambientes que eu andava. É absurdo, eu chego nos lugares, parece que eu falo, mano, não me cabe aqui mais. E foi isso. Quando eu saí da bolha que eu vivia e comecei a frequentar outra bolha, aí minha vida falou assim, tem muita coisa pra mudar aí. Ambiente, né? Ambiente. Você mudar esse ambiente, você conseguir mudar de ambiente, eu acredito que uma das nossas maiores crises dentro da conversão e na crise da vida para você crescer é você conseguir abrir mão do ambiente antigo. Você entender que fala assim, cara, não é que as pessoas são ruins, não se trata disso. Tá? Elas também estão presas. Não se trata disso, é que se trata que eu não quero viver mais nesse ambiente. É isso. Não é que o ambiente não presta ou é ruim, não. É porque eu não sirvo mais para esse ambiente. Era o que eu falava pros meus amigos, né? Tipo, se converteu agora, tá indo pra faculdade, comecei a fazer coisas que eles não faziam, agora tá se achando o rico, tá se achando... Mas não era, é porque eu não queria mais conviver naquele ambiente. Pra mim poder dar essa volta na minha vida, porque o ambiente, ele tem um poder de te levar pra cima ou de te puxar pra baixo. Então, quando a gente passou por esse processo, eu olhei pra minha esposa e a gente falou, cara, não dá pra gente ficar aqui. A primeira coisa que a gente fez foi mudar de cidade. Falei, cara, eu quero me abster de tudo, porque se eu ficar aqui, eu vou ser mais fraco, eu vou cair, eu sei disso. Então, cara, eu mudei de cidade com ela, primeiro ponto. Eu mudei de cidade. E eu tenho meus amigos de infância que eu amo eles e hoje a gente é amigo. Eu tive a oportunidade de contratar vários para trabalhar comigo hoje na minha empresa. Mas eu tive que me abster naquele momento, porque senão eu ia voltar. E aí a gente saiu da cidade e saiu da bolha que eu vivia. Então eu comecei a parar de andar com a galera que admirava aquela vida e comecei a andar com uma galera que admirava outra vida. Primeiro impacto na minha vida foi, eu com 19 anos eu estava no ensino médio. E a galera já estava toda em faculdade. E aí eu falei, cara... Aí começou aquelas crises novo, né? Um ambiente novo. Pô, não posso ficar para trás, eu tenho que correr e fazer faculdade. E aí foi onde eu fui correr para colocar minha vida em dia. Cara, eu não imaginava que eu conseguia estudar quanto eu estudei esse período ali. Eu fiz uma prova do Enem, que eu consegui tirar uma nota que eliminou o meu ensino médio, porque na época ainda eliminava, e ainda ganhei uma bolsa para faculdade. Coisa que eu nunca imaginava na minha vida. Ninguém na minha família hoje, no ciclo de pai, tio, primo, é formado na faculdade. Eu sou o único da minha família que tem faculdade. Então, eu comecei a correr atrás de uns prejuízos que eu tinha por conta do ambiente. E aí a gente tem 2 escolhas, né? Uma delas é falar, eu tô velho demais para isso e desistir. E a outra é falar, cara, é possível. É possível. É possível. Né? Eu acredito que as nossas experiências, boas ou ruins,
ela serve para uma coisa, para encurtar o seu tempo futuro. Total. Você consegue encurtar. Você não consegue correr atrás do prejuízo. Ah, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Não, prejuízo, você tomou prejuízo. Você perdeu, você perdeu. Para de olhar para o prejuízo, mas você consegue fazer mais com menos. Você consegue encurtar o seu tempo. Por exemplo, com um estudo ali, um tempo de estudo, de foco, você eliminou 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Foi tipo assim, um processo que... Esse processo que aconteceu dos 19 para os 20 de mudança, de mentalidade. Dos 20 aos 25, eu conquistei coisas na minha vida pessoal de faculdade, estudo, casamento, que eu não tinha construído nos outros 19, entendeu? E aí, nesses 5 anos, eu falo que foram os anos de me colocar no lugar. Top. Os primeiros 5 anos, os 20 primeiros 25. Tive estudar... cara, eu me envolvi muito com servir na igreja. Então, cara, na época eu fazia os filmes de conferência. Eu acho que eu participei de todos, assim, era maquinário. Teve um que eu aprendi a ser áudio e eu ficava fazendo o áudio do filme. Eu tava muito envolvido, porque eu sou um cara que eu sou muito intenso. Então eu falei, cara, se eu quero viver um novo momento na minha vida, eu vou precisar me envolver ao máximo com essa galera. Até pra não ficar ocioso sozinho. Sim. Cara, eu me envolvia em tudo. Pô, preciso trocar a manta da igreja. Cara, segunda-feira, meio-dia, eu em casa sem fazer nada. Subia no teto, meu irmão, sol rachando. Eu fui me envolvendo em várias coisas para conseguir não ter um tempo ocioso e começar a correr atrás do prejuízo. Então, isso foi bom porque eu me conectei com muita gente que tinha pensamentos totalmente diferentes do que eu tinha e que foi abrindo a minha visão para várias coisas. E aí foi onde eu fui conhecendo as pessoas que me ajudaram na minha trajetória. Então, dos 20 aos 25, eu falo que foi o período de voltar a viver. E aí, dos 25 para os 30, foi o período onde a gente teve uma virada na nossa vida absurda, que cara, foi Deus mesmo. Nós vamos chegar lá nessa virada, eu quero chegar nela. Mas eu acredito que esses 5 anos é engraçado porque nós fazemos muitas coisas que, no princípio, parece que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Quando a gente está servindo a Deus. Nossa. Deus coloca a gente em ambientes, em situações. Ah, você vai filmar. Cara, pra que eu vou filmar, velho? Pra que eu vou carregar caixa de maquinário, fazer luz, segurar um bastão de áudio, entender sobre áudio? Isso não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu penso em fazer. Total. E hoje, muito do que você trabalha, tudo que você faz, teve a ver com esse início. Total. Eu falo que Deus ele foi me preparando para viver aquilo que eu tô vivendo hoje, baseado no que eu comecei lá atrás. Baseado no serviço, né? Serviço. No doar. Cara... Eu fazia esses filmes, você não tem noção quanto eu chegava em casa feliz. Porque na época eu não tinha envolvimento com muita gente. Sim. Então, uma vez eu tava num filme e aí um bispo olhou pra mim e falou, pô, você mandou bem. Cara, eu chegava na minha esposa, amor, cara, eu acho que eu tô arrebentando. Tal bispo falou que eu mandei bem. E eu segurava só a luz ali. Cara, e aí eu fui me envolvendo. Só que eu não imaginava que isso teria a ver com a minha profissão, com as minhas empresas. Com que Deus já estava construindo, né? Ele construiu lá atrás, assim. E, cara, aí veio o período da pandemia. E aí veio o período da pandemia e o fator de estar envolvido nessas questões de filme, aprender a olhar como é que mexe na câmera. Na nossa igreja precisou de uma pessoa para fazer as filmagens e a edição e a transmissão, e não tinha ninguém. E foi aonde eu falei, eu vou atuar agora. Agora eu vou fazer meu nome. Eu falei, cara, eu tô aqui, bispão, me coloca aí que eu vou filmar. E aí eu ia para lá e filmava os cultos da semana, eu editava os cultos e eu transmitia da minha casa. Porque não tava podendo ir pra igreja. Sim. Cara, era a maior felicidade da minha vida. Eu falava, amor... Cara, você tem noção que a gente está sendo responsável por transmitir o culto, que todo mundo está assistindo, que não sei... E isso me enchia de alegria, só que Deus já estava preparando. Ele estava falando, é isso aí, eu queria só testar seu coração para ver se é isso mesmo. Mas, cara, foi muito absurdo o que Deus foi construindo. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo hoje, ou as coisas que estão acontecendo, é coincidência, né? Mas se você tem uma vida alinhada com Deus e você vai se deixando, ajustando as suas velas para o vento que Deus está soprando, porque Deus está soprando um vento. Sim. E aí você precisa entender uma coisa, cara. O vento não vai mudar. As velas do barco precisam se ajustar. Então, assim, você precisa ajustar suas velas. E se você tiver essa percepção, essa sabedoria... o que é ajustar a vela? Cara, eu tô aqui para servir. É para lavar um banheiro? Tô aqui para lavar um banheiro. É para pregar? Tô aqui para pregar. É para falar... Eu não sou a melhor pessoa, mas eu tô aqui. É isso. Eu lembro que o meu primeiro culto de pandemia também falava assim, quem vai ministrar esse culto? Eu falei, eu tô aqui. Eu nunca tinha ministrado um culto para câmera, só para câmera. Nunca. Sempre teve câmera, mas eu nunca precisei olhar só para uma câmera. E quando eu entrei na igreja,
cabe 2.000 pessoas. Vazia. 2.000 pessoas. Ninguém. Vazia, ninguém. E as pessoas falam, agora você tem só a câmera. E só um cara lá para apertar os botões, né? E pronto. Falei, cara, e agora? Como é que vai ser? Mas eu tava lá. Foi o melhor? Não, mas eu tava disponível. Meu nome tava lá, eu tava pronto. Né? Então, isso me trouxe para cá hoje. A gente ter esse canal, né, para tudo que a gente faz, a comunicação que a gente está gerando, as pessoas que a gente está alcançando, a referência que a gente está se tornando para esses homens, para essas famílias. Então, nós não podemos, como é que se diz, né, rejeitar ali os pequenos começos. E muitas vezes não é pequeno, pequeno é hoje. É hoje. Não é verdade? Hoje para você é pequeno, para mim é pequeno, mas naquele dia, meu irmão, era um grande desafio. Cara, eu chegava em casa explodindo. Teve uma vez que aí começou esse processo de me enfiar em tudo. Aí a Bispa Priscila e o Bispo Lucas, eles tinham um programa Amor Diário. Eu lembro. E aí, cara, eu comecei a ir pra sede sem dinheiro, porque nessa época minha esposa estava trabalhando, eu fiquei desempregado. E aí eu falei, amor, eu vou me enfiar lá no núcleo de mídia pra ver se eu aprendo alguma coisa pra conseguir uma vaga. E aí eu comecei a ir pra sede sem dinheiro, só com cartão de passagem especial da minha mãe, sem marmita, sem nada, pra poder aprender. E aí eu passei, 2 semanas vendo como é que a galera fazia a montagem do programa. E aí na terceira semana, eles chegavam 11 horas pra montar o programa, eu cheguei 8 da manhã sozinho e eu montei tudo. Cara, mano, eram umas paradas assim que eu falava... Aí quando todo mundo chegou, eu falei, oxe, quem montou isso aqui? Eu lá. Foi eu, só aprendi com vocês aqui. Mano, e aí começaram a me colocar pra montar. E, cara, eu ficava feliz. E da onde que surgiu essa percepção? Porque isso é uma percepção diferente. Você ser proativo, você querer se doar. Cara, eu vou de graça. Não, mas você não vai ganhar? Não, mas eu vou de graça. Eu sei que eu tenho que aprender. Eu sempre fui um cara que eu acredito muito que pra gente colher alguma coisa, a gente tem que plantar. Então, eu sempre falava pra minha esposa, tanto que a gente tem muitas frases que marcaram a nossa vida, que era exatamente isso. Amor, você confia em mim? Eu vou plantar aqui. A gente é muito semeador em várias, não só financeiramente, sim, mas em várias coisas. E aí, isso sempre teve dentro da gente, desde quando a gente começou o nosso processo de conversão, que a gente entendeu que, cara, pra gente colher, a gente precisa plantar. Porque essa mulher podia falar assim, cara, você vai fazer o que lá? Você não tá ganhando nada. Vai trabalhar, vai procurar um emprego. Total. Vai virar homem, sei lá, né? Total. E aí, o que ela fez? Ela tava trabalhando e ela falava, não, amor, eu consigo segurar as contas, eu acredito que isso vai dar certo. E por várias vezes que não deu certo, ela também falava a mesma coisa. E ela não foi ela foi o meu ponto de equilíbrio total, assim. E aí eu falava pra ela, amor, você confia? Ela, vai pra cima. E ela me apoiava. E aí eu ia e falava, cara, eu vou plantar aqui. E eu não esperava colheita financeira. O que eu esperava era, cara, se surgir uma vaga pra mim trabalhar aqui, cara. Meu sonho é surgir uma vaga pra mim trabalhar nesse núcleo aqui. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu começava eu entrava, começava a gravação. Eu ficava anotando. Tipo, tudo que era feito, tudo que o câmera fazia, tudo que o outro fazia. Legal. Aí eu vi que a bispa tava reclamando que o cronômetro já não tava legal, porque ela não tava conseguindo enxergar. Na semana seguinte eu chegava com a TV lá. E aí colocava a TV. Aí eu via e começava a anotar. Aí eu vi que o celular dela tava com um cabo que já tava arrebentando, não tava carregando mais. Na outra semana eu chegava caladinho, trocava o cabo sem ninguém ver e deixava lá. E eu fui fazendo várias coisas que eu acredito que foram sementes, sim, que eu não precisei expor pra ninguém, não precisei falar pra ninguém. Fui fazendo eu e Deus, falava, Deus, eu quero ser um cara assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí eu sempre fui nesse princípio da semente. Então, semeia para que você colhe. Então, tudo que eu colho hoje foi porque eu plantei nesse período ali de mudança na minha vida. Uma das maiores dificuldades, talvez seja a maior, uma das maiores dificuldades da adolescência hoje, da juventude hoje, é não entender o ganho futuro. Ele só quer o ganho real, o ganho imediato. A nossa na geração hora. É muito O que eu vou ganhar para fazer isso? Cara, não vai ganhar nada. Não, então eu não vou. Mas você tem que entender, cara, que existe um ganho futuro em semente, em disposição, em trabalho. Eu lembro quando o Cauã atingiu 14 anos, 14 para 15 anos, acho que 14 anos, já podia fazer estágio. E aí eu cheguei para a nossa bispa também, bispa Priscila, né? E falei, né? Ela na agência lá, e falei assim, Priscila, bispa, me arruma uma vaga para o Cauã? Ela, não, a gente está lotado e não sabe como é que vai fazer. E a gente está pensando em dispensar porque não tem financeira, não está legal e tal. Eu falei, não, ele vai trabalhar de graça. Ela, de graça? Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, ele vai fazer um estágio lá não remunerado.
Você não tá precisando? Quer tirar um tiro? Que não tem que pagar, não. E o que você acha de ter um de graça? Não, mas e a passagem? Eu falei, não, eu dou. Aí ele foi. Primeiro, segundo dia. Terceiro dia ele falou, pai, tá lá, tá legal, mas tem que ter um computador. Aí eu falei, não, tá aqui meu computador. Toma. Dei um Maczinho pra ele, pequenininho, sabe aqueles pequenininhos? 11 polegadas, né? Que era moda na época, assim, né? Mas ruim, fuleiro. Aí ele levou o Mac, já começou a mexer no Mac lá. Aí passou uns meses, ele, pai, o Mac lá já foi. Não aguenta mais não. Não aguenta mais não, já aí aprendi muita coisa. Velho, caraca. Mas ele estando lá todos os dias, estudando. Na época era 100% presencial, de segunda a sexta. E ele foi indo. E ali ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo. Passou um ano e pouco, ele foi contratado como estagiário, aí já começou a ganhar a passagem e alimentação. Falei, opa, já começou. Aí passou mais uns meses, subiu. E aí, o que eu quis ensinar para ele em relação a isso? Que, cara, o seu ganho muitas vezes não é imediato e muitas vezes não é naquilo que você está botando energia. Sim. Mas vai gerar um ganho. Porque a oferta, ela volta, cara. Volta. Não tem jeito. E você falando, eu lembrei, eu acho que isso foi construído em mim lá atrás. E você falou agora que veio a minha memória. Eu acho que eu tinha por volta ali dos 16, 17, eu sempre, por mais que eu tava perdidaço, eu sempre fui um cara de coração bom, assim. E morava um casal de senhor, que a gente chamava de vô e vó, na frente da minha casa. E esse vô, ele foi perdendo as forças. Ele, sabe aquele cara que faz tudo? Cara, ele transformava a geladeira em uma banheira de hidromassagem para a esposa dele. Ele tinha uma Kombi que ele cortou ela no meio e fez um carro de 3 portas. Ele era esse cara, engenhoso. Uhum. E ele foi perdendo as forças. E aí teve um dia que ele me chamou e falou assim, cara, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que você faça isso e isso. Cara, e eu fui. Zero expectativa de receber nada. Cara, eu fiz tudo e ele me agradeceu e eu não tava esperando... Fui embora. 3 dias depois, eu acho que ele tava esperando para testar. 3 dias depois ele me chamou e falou, eu queria te agradecer pelo aquele dia e tá aqui, ó. Mano, e ele me deu uns R$400, que na época era muito dinheiro. E eu falava, meu Deus do céu. Só que eu fui sem... Eu acho que foi a primeira vez que eu tive a recompensa da semente ali. Eu lembrei disso agora. Então, eu também sempre fui assim, todas as fases da minha vida. Para 2 coisas que eu acredito, a semente e o compromisso. Porque não adianta também, eu só... Perfeito. Vou ser um cara que eu vou ajudar, mas eu não tenho um compromisso. Eu vou te ajudar aqui, mas aí não é ajuda, é conforto, né? Eu vou fazer só quando eu tiver, quando eu posso. Eu vou lá pro núcleo uma vez na semana e quando eu quiser, da forma que eu quiser. E também não. Sim. Então, compromisso. Então, ser compromissado. Cara, eu me comprometia muito com essas coisas. Eu me comprometia com... Cara, aí chegou uma época que as coisas arrocharam. Tava tão ruim financeiramente para mim que uma vez o pastor Diego trabalhava lá ainda. E eu lembro que ele levou uma marmita na hora do almoço e eu morrendo de fome, velho. Não tinha o que comer. Ele abriu a marmita e subiu aquele cheirão de bifezão. E eu assim, pertinho. Aí ele viu que eu tava com fome, ele fingiu que atendeu o telefone. Aí falou, não, eu tô indo, tô descendo. Ele falou, John, come aqui que eu vou ter que ir numa reunião de almoço ali, eu vou ter que almoçar. Ele saiu pra almoçar fora e me deu a marmita dele. Eu não esqueci disso até hoje. Ele viu que eu tava com fome. Sim. Cara, eu liguei pra minha esposa e eu falava, amor... Tu não tem noção do tamanho do bife que eu acabei de comer. E quando eu falo, parece que não, mas, cara, eu e minha esposa passamos muita necessidade. Ao ponto de um dia eu chegar em casa, ela tá comendo um arroz vencido, porque era a única coisa que a gente tinha, velho. E foi, tipo, um momento muito de crise. E às vezes, ali, se ele tivesse olhado e falasse, não, pega a minha aqui, eu não vou... Né? Meio que com dó, você não ia sentir... Não ia. Ele fingiu que recebeu a ligação, o ambiente. Mano. E, pô, ele foi inteligente ali. Eu ia me sentir mal. Se ele falar, não, como eu falo, não, tô com fome não e tal. Por mais que eu tava morrendo de fome. Sim. E aí, teve momentos que a gente foi testado na necessidade. Que, por exemplo, esse fator do arroz vencido... A gente estava apertado financeiramente, porque tipo, a renda era 940 na época. Só de aluguel era 700, luz e água. E, cara, sobrava tipo 50 conto pra gente comer. E aí eu tava sendo testado em todos os lados, que era, cara, a gente tá passando dificuldade em casa e eu preciso arrumar um emprego. Não dá mais pra ficar só servindo aqui. Foi a hora que bateu a realidade. Cara, você vai ter que parar um pouco de ficar vindo aprender e servir, porque não tinha vaga. Uhum. E aí você vai começar a fazer as coisas. E eu, cara, já tinha tentado uma vaga e não surgia vaga de jeito nenhum no núcleo. E aí eu fui... Calma, fica entrando pra trabalhar de graça, né? Como é que isso hoje? E aí, cara, o que aconteceu? Aí foi onde surgiu uma vaga para trabalhar no estoque de camisetas da SBE. Uhum. E aí foi quando a necessidade falou mais alto. Eu falei, cara...
eu vou precisar trabalhar agora, porque lá em casa as coisas estão apertadas financeiramente e não dá mais para ficar só servindo. E aí eu fui e aceitei essa vaga no estoque de camisetas. E eu fui trabalhar no estoque de camisetas, mas do lado do núcleo de mídia. Então eu fazia tudo que eu tinha que fazer lá correndo. Mas você tem noção que esse estoque só surgiu porque você estava no núcleo? Foi, né? Ué, claro. Se você não estivesse ali, se você não fosse um cara presente, se não fosse um cara visto, da onde o cara ia pensar assim, vou contratar, o Jonathan que vai na reunião, que vai na célula, coitadinho dele, deixa... Não, foi de alguma maneira você se fez presente. Foi a transição da pastora Úrsula para a pastora Andréia e a indicação da pastora Andréia para mim ir para lá. E aí eu fui para esse núcleo, só que aí era do lado do núcleo. Então eu terminava minhas demandas correndo e gastava o tempo que eu tinha livre no núcleo aprendendo. E aí foi onde começou. E aí foi onde eu já tinha começado a fazer faculdade, já estava estudando marketing digital. E aí eu comecei a olhar a profissão, comecei a ver as coisas. E aí eu falei, cara, existe um mar de oportunidade, mas eu preciso estar dentro do núcleo, porque senão eu não vou conseguir. Porque o núcleo é a área que eu quero trabalhar. E aí foi onde um dia... Então, calma aí. Você foi trabalhar e mesmo assim você voltava para... Cara, eu gastava o tempo que eu tinha, tipo, horário de almoço, eu ia pro núcleo. Você ficava imerso no ambiente, né? No ambiente, pra ficar aprendendo. Aí os caras não tinha, pra você ter noção, não tinha espaço na sala. Eu peguei um gaveteiro que tinha na minha sala, coloquei do lado da mesa do editor e eu ficava sentado assim no gaveteiro olhando ele fazendo as coisas. E eu ficava anotando. Uhum. Pô, ele usa isso aqui pra editar, ele faz isso, ele faz aquilo. E eu ficava nesse flow. E aí eu comecei a trabalhar lá, enfim, foram a salvação, assim, pra gente financeiramente, porque começou a aliviar muito o financeiro. Uhum. Porque aí o que aconteceu? Eu fui indicado pra lá e ao mesmo tempo eu fui indicado pra começar a fazer as filmagens freela no culto. Então era R$120 por culto lá na época. Eu falei, caraca, velho, já vai dar uma salvação, porque são 4 cultos na semana. Então já deu... Aí a gente já comecei estamos mudando de vida, hein, amor? Caraca, R$900 de salário, mais os freela. Caraca, estamos chegando ali nos R$1.400 de financeiro. E aí foi onde eu comecei o financeiro dar uma melhorada pra gente. Já dobrou, né? Já dobrou, assim, o que a gente tinha. Tipo, a semente já estava começando a ser colhida ali. Porque foi através... Mas você tá entendendo que isso é fruto lá do amor diáriozinho lá daquela montagem que eu fiz. E aí eles me indicaram para essa vaga, eu comecei. E aí eu tava estudando a marketing digital e eu, cara, comecei a ver o mar de oportunidade que tinham na profissão que eu tava estudando. E eu falei, cara, eu vou voar. E aí eu comecei a pensar nisso, né, cara? Eu preciso voar, eu preciso construir alguma coisa, E aí, porque por mais que ali o financeiro tava ajudando, eu não poderia parar ali. Primeiro você furou a bolha da fé. Da fé. Depois você começou a furar a bolha das finanças. Das finanças. E aí depois foi a bolha de falar assim, cara, vamos romper mais. Não posso me acomodar aqui, porque tava legal. Eu chegava, sentava no computador, fazia as notas das camisetas e tava tranquilo. Eu poderia ser um brasileiro comum que ia se acomodar ali e passar 5, 6 anos trabalhando ali tranquilo. Uhum. Só que não tava... E não tem nada de errado, mas não é o que... Mas eu acho que essa veia do empreendedorismo, ela já estava dentro de mim ali. Sim. E aí, quando eu comecei a me relacionar com Se quiser café, você fala, viu? Tá, eu comecei a me relacionar com a faculdade que eu estava estudando, eu falei, cara, existe um mar de oportunidade. Então, eu vou precisar acelerar mais ainda do que eu estou fazendo. E aí, eu comecei a me aprofundar na faculdade. Cara, eu não faltava uma aula, velho. E na escola, eu nunca fui assim. Escola eu era do fundão. Sim. Cara, eu não faltava uma aula. Eu sentava na frente. Cara, era o que ajudava a galera. E eu, tipo, meu irmão, a mentalidade totalmente diferente. Eu saía da faculdade, eu estudava. E aí eu fui e comecei a olhar assim. Comecei a olhar e falar, cara, aqui já não me cabe mais. Lá no estoque de camisetas. Eu falei, cara, aqui não me cabe. Só que eu não tinha nada. Sim. E aí foi aonde começou outra transição na minha vida, que foi a transição de carreira. Um dia eu fui trabalhar e eu estava bem desmotivado. Tinha acabado de fazer... Porque na época, a gente mandava as camisetas da conferência pro Brasil todo. Então, era eu sozinho que conferia as 20 mil camisetas, separava e enviava. 20 mil camisetas. E eu já tinha feito isso várias vezes. E aí, teve um dia que eu fui muito desmotivado. Assim, puta, velho, vou trabalhar hoje. Cara, não tô legal para trabalhar, enfim. E eu trabalhava escutando louvor o dia todo, com o computador aberto. E aí eu tava lá trabalhando e tal, e do nada apareceu um anúncio do Érico Rocha, e o anúncio falava assim, o dia que eu pedi demissão do meu emprego.
Mano, na hora que ele falou isso, eu parei, virei, comecei a assistir o anúncio. Eu falei, que algoritmo filha da mãe, velho. E eu comecei a assistir um anúncio e ele contava que ele tinha um sonho de viver do mercado digital, só que ele trabalhava no banco e para que ele pudesse viver do sonho, ele tinha que queimar o barco do emprego dele e ele foi pedir demissão. Cara, na mesma hora, eu fechei o computador, subi lá na sala da pastora Andréia, bati na porta e falei, então, eu queria conversar com a senhora, eu vim aqui para te pedir para a senhora me demitir porque eu quero viver do marketing digital. E aí, na hora, ela olhou pra mim. E aí, em vez de falar, como assim, menino? Você tá passando fome? Você vai fazer isso? Ela, Jonathan, é isso. Eu sempre acreditei no seu potencial. Eu acredito em você. Você tem que voar mesmo e não sei o quê. E aí, foi onde ela falou, me deu os 30 dias lá e tal. E aí, eu saí da sala e eu fui ligar pra minha esposa. Pastora André é fantástica, né? Nossa, eu amo essa mulher de coração. E aí, cara, eu saí da sala e fui ligar pra minha esposa pra falar que eu tinha pedido demissão. Rapaz, minha esposa desempregada. Imagina. E aí eu falei, amor, só confia. Só que nisso, eu tava estudando muito. E aí eu vi que tinha um pastor na igreja, que ele tinha sido da Ceilândia, e tava na sede, que era o Felipe André, que já tava fazendo algumas coisas de marketing digital. E eu comecei a encher o inbox dele de mensagem, velho. E ele não me respondia de jeito nenhum. E aí, quando eu pedi esse processo de demissão, eu fui atrás dele. E ele não me respondia. Aí eu descobri que ele tinha discipulado na sede. Toda segunda. Aí eu vim uma segunda-feira e fiquei lá das 18 às 20 esperando ele sair do discipulado. Quando ele saiu, eu abordei ele e a Jéssica. Eu falei, cara, eu vim aqui pra falar que eu quero trabalhar com vocês. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu quero trabalhar com você. Ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, cara, nada. Eu só vi muita coisa no núcleo e o que precisar eu vou fazer. Aí ele falou, cara, eu tô precisando do editor de vídeo. Eu falei, eu sei fazer isso. Sabia bosta nenhuma. Só tinha visto os meninos fazer. Aí ele falou, mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, cara, eu tô no aviso prévio. Então, eu consigo trabalhar pra você e quando você tiver dinheiro, você me paga. Aí ele falou, beleza, vamos fazer um teste. Aí eu comecei a fazer um teste. Eu fui lá no Nevito. Cara, eu era tão liso que eu fui no Nevito e falei assim, cara, você pode comprar um curso na Udemy pra mim de edição de vídeo? Era R$20 o curso e eu não tinha cartão, velho. Eu brinco com ele que eu devo uns R$20 pra ele até hoje. Caracas. E ele foi lá e comprou um curso pra mim na Udemy de edição de vídeo. Com uma semana, eu comecei a fazer os vídeos do Felipe. E aí, eu comecei a fazer os vídeos dele... E aí começou a dar certo no Instagram dele. Aí a Bispa viu os vídeos no Instagram dele e começou. Felipe, quem é que tá fazendo esses vídeos legal? Aí ele falou, é o Jonathan. O Jonathan que tava lá no núcleo? Ele falou, é. Mandou ligar na hora e já me contratou pra fazer os vídeos dela. E aí foi o segundo contrato que eu tive depois do Felipe foi o dela. Porque eu comecei a fazer os vídeos dela. E aí eu comecei a colher algumas coisas ali. E aí eu comecei como editor de vídeo. E aí um dia ele me convidou pra ir num evento do Érico Rocha. E aí eu cheguei lá e tinha um cara na porta. Isso em 2018. Tinha um cara na porta, que hoje é o maior cara de tráfego do Brasil, que é o Sobral. E aí tinha uma galera conversando com ele. Ele tava bem no início, mas ele já tava muito estourado no mercado, no nicho ali, na bolha. E eu perguntei pra ele, quem é esse cara aí? Tá todo mundo paparicando ele. Ele falou, cara, esse cara aí é a alma de todo o negócio. Essa foi a frase que ele me falou. Esse cara é a alma de todo o negócio. Ele faz o tráfego. Mano, quando ele falou, é a alma de todo o negócio, eu falei, eu vou ser a alma de todo o negócio, velho. Mano, eu comecei a perseguir esse cara no evento, velho. Pra onde ele ia, eu ficava escutando o que ele tava falando e anotando. E aí fui no Instagram dele, vi que ele tinha aula toda semana e, cara, fui anotando várias coisas. E aí eu cheguei nas publicações do Instagram dele que eu vi que ele gostava de café. Aí eu falei, mano, eu vou fazer uma loucura aqui. Cheguei no Felipe e falei, você tem coragem de me emprestar teu cartão de crédito? Rapidinho. Ele falou, pra quê? Eu falei, não, só quero comprar um negócio ali. Ele me emprestou o cartão. Eu saí do evento e fui no shopping. Comprei uma caixa de café importado no cartão dele, assim, ó. E aí eu cheguei no evento, no meio do evento, cheguei no Sobral e parei ele e falei, mano, só quero te falar uma coisa. Eu vou ser um dos seus melhores alunos. E dei a caixa de presente pra ele. Mano, o cara regalou o olho, nunca tinha recebido um presente de alguém assim. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, cara, é só pra fazer um compromisso público que eu vou ser um dos seus melhores alunos. E aí ele, tipo, mano, tirou uma foto comigo e tal. E aí na semana seguinte, o Felipe comprou o curso dele pra mim. Aí começou o estágio de, cara, me aprofundar. Eu cheguei na minha esposa e falei, e já tava acabando o nosso período de receber ali o que a gente ia receber de seguro-desemprego e tal. E eu falei, você confia em mim mais uma vez? Ela falou, confio. Mano, eu passei 30 dias trancado dentro de casa. Eu só saía pra ir pra igreja. Estudando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Depois de 30 dias, o Felipe me deu o primeiro desafio de fazer o primeiro lançamento, assim, como gestor de tráfego. Foi uma bosta. Deu tudo errado. Só que aí a gente não desistiu e eu continuei. Cara, no primeiro ano, como gestor de tráfego,
A gente quebrou recordes incríveis, assim. Para quem não sabe, gestor de tráfego é uma profissão do digital, né? Que faz os anúncios online. Então, eu saí de um cara que pediu uma vaga de emprego para um cara que se tornou gestor de tráfego da empresa. E, na época, quando ele começou a me pagar pelos vídeos, ele começou a me pagar R$750. E aí, depois, quando eu virei gestor de tráfego, ele já começou a me pagar R$1.500. E eu, fora os contratos de vídeo que eu ainda tinha para ficar editando. Então, eu já tava me sentindo bam, assim, da história. Só um parênteses, você vai voltar a falar disso daí. Uma pergunta que eu quero fazer aqui, que muitos homens têm essa queixa. O que faz uma mulher confiar num homem? Cara... Qual é a qualidade ou atribuição que você fala assim, cara... porque em vários momentos você precisou fazer essa pergunta para sua esposa. Você confia em mim? Uhum. Então, a gente vai virar as velas do barco para essa direção. Perfeito. E muitos homens... chegam para mim com essa queixa. Minha esposa não confia em mim, a minha esposa não deixa eu fazer isso, não libera esse acesso, eu tô travado por conta dela. E a sua esposa, pelo que você falou aqui, ela nunca foi uma trava na sua vida. Nunca. Pelo contrário, ela sempre me impulsionou. E quando ela via que eu ia pro lado errado, ela chegava e falava. E várias vezes eu batia o pé. Eu falava, não, você tá errado, que não sei o que. Ia lá e fazia. E o que acontecia? Dava merda. Então foi... Que pior que praga de mãe é praga de esposa, né? É isso. E aí, praga, cara... Né? E aí, eu acredito que foi algo que a gente foi construindo ao longo do tempo juntos. Mas foi o fato dela... A confiança dela veio de ela ver que eu me esforçava para fazer o que eu tinha falado. Eu tinha um comprometimento com a palavra. Então, não era que eu falava assim, confia em mim e vamos nessa. Foi mal, amor, não deu certo. Foi mal, não deu certo. Você fazia dar certo. Eu ia até dar certo. Então, eu não tinha outra escolha. Era por mim e por ela. Isso antes da nossa filha, porque depois da nossa filha aí que o compromisso aumentava mais ainda. Então, eu sempre falei, amor, eu vou fazer por mim e por você, porque a gente vai construir uma história que a nossa família não construiu. Caraca, então, a gente fez um pacto, nós dois, eu e ela. A gente não vai separar, a gente não vai divorciar, a gente vai ser diferente da nossa família, porque a minha família é divorciada, a dela é divorciada. Sim. Ninguém construiu... vamos dizer assim, algo tão grande na nossa família. Sim. E eu falei, a gente vai fazer isso, a gente vai romper vocês fizeram uma aliança de realmente romper, de crescer juntos. De crescer junto. E foi construção. A gente falou, vamos construindo. E aí foi construindo ao longo do tempo. E não existe aliança sem confiança, né? Não existe. E não existe confiança sem uma história, sem algo para percorrer, né? Então isso é muito forte, porque talvez, homem, você não tenha a confiança da sua esposa porque você ainda não tem se tornado verdadeiramente um homem de palavra. Total. Ela não vê essa palavra em você, ela não vê você falando assim, cara... Compromisso. Tipo assim, nós vamos economizar, aí você é o primeiro a gastar. É isso. Preciso desse tempo para estudar, e você não estuda. Entendeu? Eu vou fazer isso e você não faz. Cara, confiança é gerado. É gerado, é construído. Se você quer ter a confiança da sua esposa, se você quer ter uma mulher do seu lado que confie em você, ela precisa ver em você. Não é que tudo que você vai fazer vai dar certo, mas ela vê em você o comprometimento. É aquela famosa frase, né? O que importa não é o resultado, é você ter competido. E é exatamente isso. A construção foi... Por mais que teve alguns projetos que deram errado, ela viu que eu fui até o final. Que eu me comprometi com o que eu falei. Que eu estudava de verdade. Eu me trancava no quarto mais de 12 horas por dia estudando. Enlouquecido. Ela falava... Um dia que ela falou com o Sobral, ela falou, cara, eu não aguentava mais ouvir a tua voz. Porque, velho, era indo e voltando, Sim. indo e voltando, indo e voltando. E eu me comprometia com isso. Então, eu fui construindo isso ao longo do tempo junto com ela. E é exatamente isso que você falou. É uma construção. Não adianta a gente só falar e não fazer. É o comprometimento. E aí você saiu de um cara que dobrava a camiseta e despachava pelos Correios. Pelos Correios, para um cara que estava trabalhando de casa e já estava ganhando quase R$3.000, R$4.000. Que aí foi os contratos que a gente tinha de edição, freela de culto e mais esse gestão de tráfego. E aí a gente começou a construir um projeto onde veio ali 2018, 2019 foi uma ascensão absurda. A gente começou a fazer vários resultados impressionantes. E aí foi aonde começou a ter as colheitas. Um dia eu recebi uma ligação falando assim, cara, a gente bateu uma meta e a partir de hoje o seu salário não é mais 1.500, vai ser 5.000. Cara, eu enlouqueci. Eu liguei pra minha esposa e a gente gritava junto e comemorava e falava, cara, você vai ganhar R$5.000. Eu falava, amor, R$5.000, você tem noção? A gente saiu de um barraquinho de fundo pra morar num apartamentozinho confortável pra caramba, num condomínio que tinha tudo. Eu falava, meu Deus do céu, que vida é essa, Jesus? E, cara, já me sentia o cara mais... Desculpa a expressão, foda do mundo. Sim. Por estar conseguindo fazer aquilo pela minha esposa.
E aí, cara, veio... A gente continuou trabalhando, continuei estudando, e aí a gente chamou a atenção de investidores no mercado por conta do nosso resultado. E aí a gente foi para dentro de um ecossistema de um investidor. E foi aonde, cara, eu comecei a ter contato com muita gente grande que eu sempre sonhei em ver os caras e os caras me ligarem. Um dia eu tava em casa e eu recebo uma ligação, eu atendo por vídeo, o pastor André Valadão me ligando. Mano, eu fiquei travado, assim, eu falava... Aí ele... John, tudo bom? Então, me falaram muito bem de você. Vídeo, já ligou de vídeo. Cara, de vídeo. A primeira ligação já foi de vídeo, cara. E eu travado, tipo e eu já assim, tirei um print pra acreditar logo. Que sou eu, né? Tirei um print, aí ele... Então, me falaram muito bem do seu trabalho, eu tô com um projeto assim, 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 assim. Eu falei, caraca, vamos nessa. E aí, a gente não deu certo ficar no ecossistema do investidor, a gente saiu e, cara, quando a gente saiu, a gente construiu resultados muito maiores. E aí, foi um dia que, cara, eu recebo uma ligação dele... Falando assim, então, a gente tá tendo muito resultado e, cara, a gente quer honrar o seu esforço, o seu compromisso, porque, cara, eu comecei como gestor de tráfego, mas eu não abandonei o vídeo, Sim. Eu não abandonei as transmissões, então Top. Eu fazia tudo, cara, eu fazia tudo pro projeto dar certo. E aí ele me liga e falou assim, então, eu tenho uma proposta para te fazer. E aí nessa época eu já estava sendo liderado pelo Bispo Rafael, e ele falou, cara, a gente tá tendo bons resultados e a gente quer honrar o seu comprometimento, eu quero te perguntar, você quer receber um salário de 10 mil ou você quer 7% da empresa? Mano, na hora, minha cabeça de CLT, mano, eu já fiz cálculo. Caraca, 10 mil por mês, mano, eu tô... Caraca, eu tô feito e tal. Ele falou, mas não me responde agora. Eu ia responder 10 mil na hora. Sim. Ele falou, não me responde agora. Pensa e aí a gente vai conversar. Eu, beleza. Cara, eu liguei pra minha esposa primeiro. Falei, amor... 10 mil reais, nem falei das porcentagens, falei 10 mil reais, você tem noção que a gente vai ter 10 mil reais por mês de salário? Você não vai nem precisar trabalhar mais, agora é tudo comigo e tal, e não sei o que. Cara, aí eu fui ligar pro Bispo Rafael, que é meu mentor e tal, e eu falei, Bispo, eu recebi uma proposta, 10 mil reais ou 7% da empresa. Aí ele falou, quanto é que vocês estão faturando? Eu falei, X. Ele, tu já fez as contas dos 7%? Eu falei, não. Aí fui fazer as contas, 7% dava 20 mil por mês. Aí eu falei... Meu Deus do céu, tô rico, tô rico. E aí eu fui lá e fechei com ele. E virei sócio da empresa. E comecei a receber um salário de 20 mil por mês. Aí, cara, foi a maior alegria da nossa vida. A importância de você ter um mentor, né? Nossa. A importância de você ter um cara que 10 mil reais pra ele... Tipo assim, é dinheiro, mas não vai mexer com o brilho dele. Não vai mexer com a emoção dele. 10 mil reais mexer com a sua emoção. Total. E aí... Mas com a dele, não. Aí falou, opa... Vê a diferença do mentalidade de empreendedor e mentalidade do CLT. Porque a minha mentalidade de CLT, ela gritou mais alto. Pô, eu tenho uma segurança fixa todos os meses. Sabe como é que eu chamo essa mentalidade? Do consumidor pro construtor. Perfeito. Perfeito. Você tinha uma mentalidade de consumidor. Total. Eu posso consumir mais, eu posso ter isso a mais e tal. E a minha segurança do fixo mensal ali. E a do construtor é o quê, cara? A empresa vale mais. Eu trabalhar esse projeto, ele é maior. Exatamente isso. E aí o cara, segurança de 10 mil por mês, minha esposa grávida, minha filha prestes a nascer. Eu falei, cara, é um cenário maravilhoso. 10 mil por mês. E aí, cara, quando eu parei para desenhar, porque eu fui atrás do meu mentor e ele já tem uma cabeça mais avançada de empreendedorismo, ele fez cálculo, ele sentou e botou na ponta do lápis, a gente somou, ele falou, cara, é 20 mil por mês. Eu falei, cara, é isso. Só que você vai... Aí ele deixou claro, só que você entra no risco da empresa. Se a empresa não faturar, você não vai faturar. Aí eu falei, não, mas eu vou nessa, eu acredito. E a gente tava em ascensão, véio, tava só crescendo a empresa. E chegou a época, tipo, de receber, assim, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. A primeira vez que eu recebi uma quantia muito grande, eu nem tinha conta PJ, velho. Foi na minha PF, eu cheguei no Santander e falei, eu quero um cartão Black. Agora eu posso. Eita, velho. E aí foi. Aí a mulher, em vez de dar uma segurada, não, já me deu um cartãozão com 50 mil de limite. Aí eu falei, eita, poxa. Mano, a primeira vez que eu peguei esse cartão, eu chamei todos os meus amigos. Fiz um churrasco, cara, era só carne nobre. Achou que não tinha que pagar, né? Não tinha que pagar. Né? E aí a gente foi construindo isso. E, cara, a gente começou a ir para essa fase do desafio de ser empreendedor. De sair de um CPF para um PJ. E falar, cara, agora você está assumindo uma responsabilidade de PJ. Você é sócio de uma empresa, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ter mais responsabilidade no sentido de, cara, se não der certo, eu também estou no game. E aí eu comecei a mudar minha ótica de consumidor para construtor.
Então, se eu trabalhava 10 horas, eu comecei a trabalhar 15. Se eu trabalhava... Porque quando a gente está na mentalidade do consumidor, você sabe que, pô, tem um que fazer ali de 8 às 18 Sim. pontos e depois acabou. Não, cara, mudei minha mentalidade total. E aí eu comecei a amar essa questão do empreendedorismo. Porque... Eu não sei se foi os riscos que eu corria, porque isso fazia eu acelerar mais. Cara, se eu não fizer, não vai acontecer, eu não vou faturar. E eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo. E aí foi quando a gente, nessa ascensão, a gente passou por um problema com sócios. E aí o projeto teve que reduzir drasticamente. E eu estava dentro do projeto, só que eu estava muito dependente só daquele projeto, porque eu só tinha ele, não tinha mais os contratos de vídeo, porque Sim. a demanda foi aumentando. E aí foi a hora que eu tive que falar assim, cara, eu vou ter que me abrir para outros projetos. Foi onde eu tive que realmente pular para o PJ e falar, agora é eu e eu. Eu tinha aquele contrato, mas tinha reduzido muito, só que eu tive que ir atrás de outros. E aí a parte é que eu sempre fui um cara de boas conexões. Então, eu fiz muita conexão com muita gente que eu falo, cara, Deus me deu um dom de me conectar. E foi aí que eu me conectei com muita gente grande e comecei a fazer projetos grandes. Então, no início da minha carreira, já caiu no meu colo projetos enormes. Tipo, o André Valadão, o Thiago Brunet. E aí eu falei, cara, é muita responsa, mas vamos lá, eu acredito em mim. E aí eu comecei os projetos e comecei a fazer dar certo os projetos. Então, foi onde eu tive uma virada de chave absurda. Nisso também teve a história do nosso primeiro carro, assim. Nossa filha... Faltava uma semana para nossa filha nascer e a gente não tinha carro. E a gente tinha feito um lançamento e aí, na verdade, a gente estava prestes a fazer um lançamento e aí o Felipe me liga e fala, cara, eu tenho um desafio. Aí eu falei, qual ele? Então, tem um amigo meu vendendo uma SW4 e eu quero comprar essa SW4, mas para eu comprar ela eu preciso bater X... faturamento no lançamento. Eu falei, beleza. Mas se eu bater X também, você me vende o seu? Falei, brincando. Sim. Cara, ele falou, eu vendo. Eu falei, então beleza. Tá topado o desafio. E o carro, na época, era um Fluence automático. E a gente tava juntando dinheiro, eu e minha esposa, para comprar uma carta para comprar um Voyage de 15 mil. Sim. E o Fluence tava valendo quase 60, 70. E aí eu falei, caraca, ele vai me vender. Só que ele me vendeu um preço muito abaixo. E aí eu dividi. Então, eu tinha a carta que a gente estava pagando, dei a carta de entrada e fiquei devendo para ele 20 e poucos mil. Cara, eu sei que a gente foi, velho, bateu a meta do lançamento. E aí eu fui, peguei o carro. Minha filha nasceu, eu tava com o carro. E aí quando não era qualquer carro não era qualquer né? carro, meu primeiro carro foi um Fluence automático, velho. Mano, você não tem noção como eu chegava onde eu morava. Cartãozinho, era Nossa, com cartãozinho, né? Digital assim, né? Digital. E aí, cara, nossa filha nasceu, cara, e foi tão bênção, e aí eu falo da importância das sementes, que quando a gente bateu a meta, eu cheguei pra pagar os 20 mil, ele falou, não precisa me pagar não, é um presente. O meu Fluence saiu por 20 mil reais. Olha só. Loucura, assim. E eu fui vivendo várias etapas da minha vida, assim, baseada no que Deus estava fazendo, eu colhendo as sementes que eu fui plantando. E aí a gente veio pra essa fase de construir o nosso negócio. E aí foi onde foi mais desafiador, porque... eu brinco com todo mundo. Meu principal erro foi... Eu comecei a viver uma vida de CNPJ, mas usufruindo muito do CPF. Então, como eu vim de um lar onde não tinha empreendedorismo, não tinha educação financeira, a minha maior felicidade era ter o cartão Black. E sabe o que eu fazia? Gastava 30 mil por mês num cartão. Sem necessidade nenhuma. Por mais que eu estava ganhando muito dinheiro... Sim. Não era para sempre. Teve uma época que eu tava ganhando muito dinheiro, o mercado tava lindo. E beleza, os gastos estavam ali, equilibrado. Só que do dia pra noite, e esse é o problema do digital, o mercado fez isso, por causa da pandemia. O que eu ganhava aqui, eu comecei a ganhar aqui. E os meus custos continuam aqui. E aí é o erro de muita gente hoje, que começa a ganhar dinheiro, gasta mais do que ganha, não constrói a reserva, e foi onde eu quase quebrei a primeira vez. Quase mesmo, assim, ao ponto de... Eu, nessa época, comecei, já tinha ido para uma casa de 5 quartos, piscina, sauna. Só você, sua esposa eu, e minha neném. esposa e um cachorro e um neném de 2 anos de idade. Uma casona. Mentalidade total, nenhuma. E aí o financeiro começou a apertar. Por quê? O faturamento começou a cair. Aí lá vai. E aí, eu acho que essa é a pior parte pro homem. Que Sim, é e os você pensamentos. dar um passo e você ter que voltar. É. Mano... Eu procurei muita ajuda de mentor por conta disso.
Era terapia, era o Bispo Rafael, era o Sobral, era todo mundo que já tinha passado por isso, porque a maior parte das pessoas passam por isso Sim. hoje, pelo fator de não crescer sendo educado dessa forma, de financeiro, de cuidar do dinheiro. E, cara, eu fui tentar me reerguer de novo, mas foi punk. Foi punk porque, como homem, mexe com tua integridade. Com ali. certeza. Você fala, puta, mano, como é que eu fiz uma burrada dessa? Eu olho pra conta, o dinheiro só acabando, só acabando, só acabando. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu erguer de volta, dar os passos para trás, conseguir entregar grandes projetos. E agora a gente está num novo desafio, né? Estamos aí com 5 anos de empresa, graças a Deus, com muitos resultados, muita gente boa sendo atendida, muita gente grande, assim, que eu... Uma vez eu tava no WhatsApp, no celular, e eu recebi uma mensagem. Fala, mano, Ventura aqui. E eu e a minha esposa, o que marca a nossa jornada é que quando a gente estava passando muito aperto, o nosso dia da esposa era um miojinho, um miojo com steak e assistir o Whindersson Nunes, Thiago Ventura, as piadas, cara. Isso marcou a nossa jornada. Caraca. Era o nosso dia da esposa. E eram os dias mais felizes da nossa vida, assim. E aí um dia eu tô sentado no sofá e eu recebo uma mensagem, Ventura aqui. Eu falei, que Ventura? Aí o bicho mandou uma selfie, Thiago Ventura, pô. Caracas, hein? Eu fiquei sabendo do teu trabalho, eu quero te contratar. Cara, e eu falava, meu Deus. Ventura da onde, né? Esse Ventura da sei lá. onde? E aí, cara, eu comecei, velho, a atender gente, sentar em mesas, como você falou no início, de que eu falava, meu Deus, um cara lá do privê, que poderia ter acabado a sua própria vida com droga, com... Onde eu tô hoje? Olha onde Deus me trouxe. Tinha tudo pra... Tinha tudo pra dar errado e graças a Deus a gente foi construindo algo. Mas é aquilo que você fala muito no seu podcast. O ambiente é a mentalidade. A mentalidade, ela tem um poder de te destruir ou um poder de te levar adiante. É engraçado, duas coisas que você falou, né? Tem um livro que diz assim, um best-selling, que diz assim, sucesso não vem por acaso. Sucesso não vem por acaso. Eu acho que todo homem tinha que ler esse livro para ele entender o poder da humildade, o poder da perseverança, o poder de você semear, o poder de você ser intencional naquilo que você está fazendo, né? Que é diferente ser intencional e ser forçado. Total. Entendeu? Por exemplo, a gente fez uma viagem ano passado para São Paulo, a gente ficou junto lá e tal, né? A gente ficou próximo lá. E nessa viagem vocês estavam elaborando um trabalho numa empresa de marketing, né? De IA, tecnologia. Né? Isso, uma empresa lá gigantesca. E eu pedi para ir lá, pedi para ficar lá. A princípio, e olhando até hoje, por que você foi lá, Lucas? Né? Tipo assim, você não está na área, né? Ou está na área digital, mas assim, não tem nada a ver com você. Tipo assim, eu fiquei lá 2 dias, 3 dias, a gente ficou junto, fiquei indo para a empresa e eu ia lá e sentava no sofá e ficava quietinho lá. Falei, cara, eu quero aprender aqui alguma coisa. Eu quero aprender, eu quero ver como é que esses caras trabalham, o que esse cara faz. Quero respirar o ambiente, sentir o cheiro do local, tudo isso, sabe? E é engraçado, olha só como é que é as coisas, né? Eu não sabia, né? Lá tem um estúdio de podcast. Um estúdio de podcast, que era um dos maiores podcasts, né? Cristão, um dos maiores, né? E a gente não sabia, vocês não me falaram nada antes. E eu cheguei lá e eu falei, cara, olha só o ambiente que eu vim, né? Eu tô num ambiente onde os caras trabalham com IA, uma das maiores produtoras de IA hoje do Brasil. É não é produtora, como é que fala? É uma... Escola audiovisual. Enfim, lá tem um estúdio de podcast aqui. A galera tá gravando um curso. Eles estavam gravando um curso. Estúdio do podcast do Galvão Bueno também. Caracas, hein? Ó, nem sabia. Né? O estúdio dele e de outros grandes, né, personas. Os caras estão gravando um curso. Os caras estão trabalhando com IA aqui ao mesmo tempo. Os outros estão ali sentados. E eu tô num sofazinho de couro aqui. Sou a mosquinha aqui da galera, mas eu tô aqui aprendendo, de olho aberto. E eu fiquei ali só com o meu computador ligado, trabalhando ali, fazendo minhas coisas, mas na verdade eu estava ali absorvendo o ambiente. E às vezes a gente pensa assim, cara, o que eu vou fazer naquele ambiente? Cara, não sei. Mas tem oportunidade. Eu vi ali como uma oportunidade. Total. E sabe? E eu cresci ali naquele ambiente. Almocei com vocês, almocei com os camaradas lá que trabalham lá, né, na agência, né? Uma agência, né? Esse nome que não estava vindo na minha cabeça, né? Essa agência de marketing também. Então, almocei com o pessoal da agência. Então, eu, de certa forma, eu fiquei naquele ecossistema ali 2, 3 dias. Pode ser que eu não ganhe nada, mas pode ser que daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos... um daqueles caras se sente comigo, a gente se sente e gire uma grande chave. E fora os insights, os conhecimentos que você vai pegando. Cara, eu saí daquele lugar e falei, cara, olha isso aqui, velho.
Olha que mundo que eu tô. Olha que ambiente que eu tô. Então, eu vi muito isso na sua história aqui que nós temos conversado. E muitos homens não avançam por conta disso. Tem um preconceito. Eu vou lá, eu vou forçar. Cara, se pra você é forçação, velho... Cara, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, Lucas, que é pra minha vida, assim. Desde quando eu comecei a ir nesses masterminds grandes, assim, com muita gente grande. Eu sempre tenho que ser o cara mais burro da mesa. Burro no sentido de menos inteligente da mesa. O que eu tô fazendo aqui, Porque né? Porque se eu tô numa mesa onde eu sou o mais inteligente, eu tô na mesa errada. E é assim, eu sou o menos inteligente da mesa e eu falo menos e escuto mais. Esse é o grande segredo. Eu sento numa mesa onde tem o Sobral, o Wendel, o Tesma, eu fico caladinho aqui, só observando, só consumindo o que os caras construíram. Porque muita gente quer se inspirar em coaches da internet que eles acham hoje, né? Porque, tipo assim, é muito fácil o cara tirar uma foto com uma Porsche e falar, eu sou o cara. E aí muita gente se inspira nele, nem sabe o resultado que o cara construiu ou não. Então, hoje, de coach na internet, de mentira na internet, tá cheio, porque é muito fácil você ser milionário na internet. E você conhece muito, né? Que você tá literalmente nos bastidores, né? Nossa, se eu contar, enfim. O cara que arrota caviar, mas na verdade ele tá comendo... É isso. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Então, tipo, eu sempre procurei me colocar onde eu analiso realmente como é que é a vida daquela pessoa, o que ela tem construído, e aí sim ela se torna uma inspiração para mim. E aí eu gosto de sentar na mesa onde eu sou menos inteligente. Porque é aquela frase, né? Se você não senta para aprender, nunca vai ficar em pé para ensinar. É uma coisa que o Bispo Robson fala, né? Nosso bispo, nosso mentor, é que você nunca pode menosprezar o resultado de ninguém. Você tem que respeitar o resultado. Você pode até não concordar com a maneira, não concordar com a pessoa, mas o resultado da pessoa é inevitável e você tem que respeitar o resultado. E quando você respeita o resultado, você atrai um resultado para você também. Você atrai aquilo para você. Então, quando você é humilde para sentar numa mesa, quando você é humilde para ouvir, quando você é humilde para aprender, cara, você está respeitando o resultado da pessoa. E aquilo está sendo gerado dentro do seu coração. Total. Eu lembro quando o Dudu, a gente combinou da viagem, o Dudu, o John vai estar lá, eu vou estar lá, e eu vou estar numa agência que a gente vai estar gravando um curso, a gente vai estar nisso. Eu falei, Dudu, deixa eu ir, cara. Deixa eu aprender lá, deixa eu entrar lá. Tipo assim, aí a Abigail, amor, mas você vai fazer o que lá? Eu falei, não sei, velho. Mas eu vou lá. Ela, é isso mesmo, vai mesmo e tal, me conta depois como é que foi. E eu fui. Meio perdido, meio sem saber o que fazer, sem saber o que falar, mas eu fui, sentei e eu aprendi muito ali. Parece que não, mas eu aprendi muito. Sim. Igual você falou, estava com o meu computador e eu só anotando, cara, fulano cuida disso, fulano cuida daquilo. Ó, o John tá ali com o fulano e já tá tratando isso aqui, o Dudu, eles estão gravando um curso, ó como é que eles estão gravando aqui, em cima de uma mesa normal, ó o ambiente e tal. Então, assim, nós precisamos... E aí eu vi, cara, é possível fazer isso também. Total. Às vezes uma coisa que você só vê pela câmera, por trás da câmera, né? Você fala, nossa, deve ter isso, deve ter aquilo. Eu falei, é possível gravar um curso desse aqui também, cara. É isso. Né? E aí onde surgiu a minha ideia que eu vou gravar o meu também sobre paternidade, masculinidade. Então, assim, John, meu irmão, muito bom ouvir sua história, muito bom. Prazer saber. Estar aqui. Você vai estar mudando, vai estar se mudando agora, né? E foi a última fase agora, o novo ciclo que inicia na nossa vida, né? A gente recebeu uma proposta de sociedade para abrir uma nova empresa. Não então, o último ciclo, um novo ciclo. Um novo ciclo, um novo Isso. ciclo na nossa vida. A gente recebeu uma proposta para abrir uma sociedade de uma nova empresa, além das que eu tenho. E que tem tudo para dar certo, já está encaminhada, já tem investimento, já tem público. Então, a gente está muito feliz. Muito triste por ter que ir embora de Brasília, porque eu amo Brasília, nascido e criado aqui. Mas, como eu falei para minha esposa, confia em mim que agora a gente vai fazer dar certo e depois a gente vai morar onde a gente quiser. E é isso, a gente está indo para esse desafio novo aí da nossa vida. Com uma nova mentalidade, com uma nova maturidade. Tudo que eu aprendi até aqui, construir até aqui, eu acho que acredito que é para executar agora da melhor forma possível e não cometer os mesmos erros. Assim. Nego, você vai voar, velho. Se prepara. Amém, amém. Se prepara. Agora, só não esquece dos amigos, tá bom? De forma alguma. Não esquece aqui das mesas e tal, dos irmãos, né? De forma alguma. Eu acho que se tem um cara que não esquece, sou eu. Como eu falei, né? Meus amigos de infância que eu tive que me abster. Cara, todos vieram trabalhar comigo, fiz questão de ensinar, de trabalhar, de trazer para perto. Então, eu gosto muito de cultivar isso que eu construí. Gratidão, cara. Né? Gratidão. Você é grato, né? O cara que é grato, meu irmão, ele sabe, meu irmão, o que eu tenho não é só para mim.
Vamos multiplicar isso aqui, vamos crescer, vamos investir mais, vamos colocar mais. É isso. O cara, isso é o que move o coração de Deus e move o nosso coração para fazer o que a gente faz. Total. Sabe, eu só tô aqui, sabe, com tudo isso, gerando esse tempo, trabalhando, meu irmão, às vezes é um trampo danado, porque realmente eu sou muito grato. Muito grato da onde Deus me tirou, aonde Ele tem me colocado, das mesas que eu tenho sentado, sabe? E parecido com você, né? Tudo isso foi servindo. É isso. Servindo. O que você vai fazer lá? Não sei. Você vai ajudar no filme fazendo o quê? Cara, o que precisa? Eu preciso de um cara para fazer comida. Vamos lá, eu faço a comida. É isso. Eu preciso de um cara para servir água. Eu vou ser o cara que vai servir água. Mas você já era empresário, que eu já era, mas se é para mim, se a função que tem para mim nesse ambiente é servir água, então essa é a melhor. Eu vou ser o melhor servidor de água. O melhor servidor de água. Fazer comida, eu vou ser o melhor fazedor de comida. A galera nunca vai comer tão bem como já comeu. Pode ter comido antes, mas igual a mim não vai ter. É isso. Eu vou ser o melhor nisso daqui e eles vão sentir saudade. É isso. Né? E aí eu fui crescendo. Né? Eu comecei lá servindo no filme aqui da Sede, você ficava no da Ceilândia, né? Então eu comecei servindo comida, fazendo biscoitinho, fazendo isso, aquele orçamento apertadinho, cara. E a gente entregando Fazia o melhor com entregando melhor e tal. E a galera, caraca, Lucas, tá um sol aqui, a gente tá no meio do nada. Como é que você consegue fazer um suquinho desse aqui gelado pra gente? Era um quisuco. Suquinho, não quisuco, mas um outro Qualimax que chama, que faz ali com gelo. Botava o gelo em vez de botar no galão, eu botava no suporte. E a galera bebendo suco gelado e satisfeita. E dali, não, eu preciso de um cara pra ajudar no áudio. Eu preciso de um cara para ajudar na câmera. Eu preciso de um cara para buscar equipamento. Aí me tornei maquinista, equipamento e tal. E a gente foi crescendo. Hoje eu tenho a minha produtora, né? Estamos escrevendo aí para projetos futuros, angariando aí recursos, tentando, né, angariar recursos do governo, de empresários, né? E vai fluir. E vai fluir. E vai fluir. Eu não tenho dúvida. Tem semente, né? Aí, né? Tem semente. Muita. Estamos com podcast, estamos com o canal A Família Ponte. Porque eu entendo, cara, tudo que Deus tem nos dado é para que a gente possa, através da gratidão, entregar mais para as pessoas. É isso. Sabe, a posição que Deus está te levando para São Paulo é para te colocar numa posição acima, não para dizer o Jonathan é o fodão, mas para dizer assim, cara, é possível. E tudo para exaltar ele. Exaltar né? ele, é possível. Porque tudo que eu falo, cara, eu já fui palestrar em lugar... Uma vez fui convidado para palestrar num evento para 800 empresários. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E do início ao fim da minha palestra, todos os resultados que eu construí até hoje não tem como se não fosse ele. É tudo baseado nele, é tudo por ele e é tudo sobre ele. Então esse é o lema da minha vida, assim. É Deus, né, cara? É para ele. Tem aquela música, né? Por ele, né? Para ele são todas as coisas, né? E quando a gente entende isso, você começa a viver uma vida mais leve. Mais leve, né? Cara, é muito bom. Então, meu irmão, eu não tenho dúvida que essa nova fase da sua vida Amém. É uma fase de muito sucesso, de muita construção, né? De você realmente solidificar ali tudo que você tem construído para você e para sua família. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho para paternidade. Hoje, o que você hoje já se resolveu com seu pai? Já se resolveu, né? Já se entendeu em Deus quem você é, já perdoou, já liberou, mas qual o maior ensinamento hoje ou qual o maior legado que você quer deixar para seus filhos? Agora vai vir um menino? Um menino, casal. E para o seu filho, né? Quem é o John de hoje, sabe? Cara, antes de falar do legado, eu acho que é importante eu só comentar o que eu tive que fazer para conseguir quebrar esse ciclo, né? Porque eu era um cara que odiava o meu pai, cheguei a uma época que eu tinha vontade de matar o meu pai, e é o que muita gente passa. Muita gente hoje passa por isso com o pai. Só que um dia eu entendi, Lucas, que tudo que o meu pai fez comigo foi porque ele não teve uma referência de pai também. Então, tudo que ele produziu comigo, por ser o primeiro filho, foi o que o pai dele produziu com ele, só que ele era a versão piorada. Por quê? Eu um dia saí, e foi o Revisão de Vidas que me fez enxergar isso. Teve uma palavra no Revisão de Vidas que ela falava sobre paternidade, e eu saí do Revisão, e antes de procurar o meu pai para fazer o processo de perdão, eu procurei a minha tia. E falei, tia, como foi o pai do meu avô com o meu pai? Meu pai apanhava de enxada. Nossa. O pai dele nunca falou um eu te amo. O pai dele nunca deu um abraço nele. Então era impossível eu cobrar um amor do meu pai se ele não sabia o que era amor.
Isso ele não resolveu, né? Ele não resolveu, ele não teve esse contato com o pai dele, enfim. E aí o que ele fez foi só replicar aquilo que ele recebeu. Então essa foi a primeira chave que virou na minha mente. Depois que eu virei essa chave, eu comecei a olhar meu pai com outros olhos. E aí foi aonde eu fiz o processo de procurar o meu pai e falar: pai, eu quero te pedir perdão por ter sido um filho mau com você, por mais que a gente teve todas as divergências, abri tudo. E ele também me pediu perdão. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando na vida. Ele chorava. E eu falei: eu só quero que o senhor faça uma coisa. Coloca a mão na minha cabeça e fala que eu vou dar certo. Eu tenho essa foto até hoje. Eu dei um presente pra ele. Eu até engasgo com isso. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou: filho, você vai dar certo. E aí eu fiz esse processo. Forte. Eu fiz esse processo com ele e, cara, parece que eu tirei uma carga emocional e corrente que me travava de uma forma absurda. Hoje eu amo meu pai de coração. Já fiz muita coisa por ele. Ele me ama e eu entendi isso. E aí eu fiz isso por quê? Porque chegou a minha filha. E eu precisava quebrar um ciclo de paternidade para poder ser um bom pai. Cara, eu consigo hoje ser um pai para minha filha que eu nunca imaginei. De olhar minha filha, cara, eu choro quando eu falo isso, porque minha filha, ela me olha, tem dia que eu tô trabalhando, e ela para e ela fica me admirando, assim, ó. E ela fica: papai, eu amo tanto o senhor. E vem me abraçar. Deve falar até que você é bonito, né? Não, fala que eu sou maravilhoso. Né? Eu chego do futebol suado, a mãe: nossa, que fedor. Ela: tá, não, pai, precisa banhar não, tá cheiroso. Oh, meu Deus. Mas eu criei uma paternidade que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca tive ensinamento de paternidade, mas eu tô construindo. Porque Deus, ele tá me capacitando através da libertação que eu tive. E pro meu filho vai ser a mesma coisa. A gente tava orando muito, cara, se for um casal vai ser perfeito. E tá vindo o Estevão agora. E pro meu filho também eu vou ser essa referência de paternidade. Então eu comecei a quebrar a questão de marido. Eu preciso ser um bom marido. Cara, meu casamento... Cara, eu não sou perfeito, mas, cara, meu casamento... A gente vai fazer 12 anos junto, velho. Eu nunca tive vontade de terminar o meu casamento. Por mais que a gente já teve várias brigas, divergências, enfim. Mas eu amo minha família. Eu amo olhar pra minha casa e falar: cara, eu tenho uma família, eu tô construindo uma família. Então, eu acho que o que eu posso deixar de ensinamento para questão de paternidade é, primeiro, se você tem um problema com seu pai, se resolva, porque isso pode te impedir até financeiramente. Cara, depois que eu fiz esse processo, a nossa vida deslanchou. E a gente parece que é algo bobo, mas trava a nossa vida. Então, cara, entenda o processo que o seu pai passou. Vá buscar sobre o passado para entender. Porque às vezes a gente não entende. Quando a gente está nessa posição, a gente não entende. A gente só quer julgar. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Mas não entende também o lado da pessoa. Perfeito. Por mais que ele faça... E, cara, era inconsciente. Quando eu conversei com meu pai, ele falava: cara, como assim? Eu sempre te amei. Para ele estava me amando. Sim. É inconsciente. Então, eu acho que essa parte de resolver a questão paternidade, porque a nossa geração tem muito isso. E o segundo é, depois que você destrava isso, cara, você ser o melhor pai possível. O melhor pai possível não é aquele que dá tudo, mas aquele que ensina tudo. Para mim, essa é a parada. Perfeito, perfeito. E aquele que está disposto a aprender, né, pelos seus filhos, né? Reaprender. Né? Tem uma frase da Bispa Priscila Cunha, que fala assim, né? Nós precisamos aprender, desaprender e reaprender. Então, em várias fases da nossa, em algumas fases ou em várias fases da nossa vida, nós precisamos reaprender algo. Nossa. Reaprender, desaprender. Deixar, né? Você precisa desaprender como ser um pai, para reaprender verdadeiramente debaixo da presença de Deus. Eu tive que apagar a cena de pai que eu tinha para criar uma nova. E você tem certeza absoluta que o seu sucesso hoje passa por você ter resolvido com o seu pai? Tenho. Absurdo, velho. Absurdo, assim, porque você tira uma carga emocional, você tira algumas travas e as pessoas não acreditam muito. Mas eu faço terapia. Sim. E, cara, 90% da minha terapia, o meu problema era com o meu pai, velho. Olha só, que forte. A primeira vez que eu quase quebrei era porque eu tinha um problema com meu pai. Não estava resolvido. Uhum. E eu falava: tu é doido. Eu olhava pra psicóloga e eu falava: não tem noção. O que meu pai tem a ver com o meu dinheiro? Ele tem tudo a ver com o teu dinheiro. Tem tudo a ver. Tudo. Quando as pessoas entendem isso, a vida transforma. E precisa ser muito homem para falar isso e para reconhecer isso. E para se resolver. Porque você chegar para um cara que, às vezes, na sua visão, só fez mal para você, te abandonou e tudo, fala assim: cara, me perdoa, eu quero a sua bênção, eu quero prosperar, bota a mão na minha cabeça, eu só preciso que você me abençoe. Cara, isso é muito forte. Muito forte. Cara, eu chorava demais, assim. E minha esposa tirou a foto, tem essa foto guardada até hoje. O dia que meu pai liberou a minha vida.
Glória a Deus. Loucura. Você quer me fazer alguma pergunta? Eu quero. Faça. Qual o seu projeto para esse podcast daqui 2 anos? Daqui 2 anos, cara, meu projeto é... Daqui 2 anos é a gente ter pelo menos aí uns 10 milhões de seguidores no YouTube, entendeu? Eu alcancei a marca essa semana de 1.000 seguidores. Uau. Eu fiquei muito feliz mesmo. Nós tivemos quase 1 milhão de views esse último mês, né, no YouTube. E o meu projeto, John, é trazer grandes homens para a gente alcançar os corações. Uau. O maior projeto é esse. Uau. E por que ter 10 milhões? Porque eu acho que a quantidade de pessoas vai ser a quantidade do seu alcance. Não tem jeito, entendeu? Então eu quero ter um alcance maior para que famílias sejam alcançadas, pais sejam alcançados, homens entendam o seu posicionamento como pai. Entendam isso, cara. Uma coisa que você falou simples, cara. Ir até o meu pai e pedir perdão. Ir até o meu pai e pedir a bênção. Ir até o meu pai para que ele libere a minha vida para me prosperar, para me avançar. Eu acho que esse é o meu maior projeto, sabe? Alcançar homens mesmo, famílias, mudar a maneira de se ver como homem. A gente tem uma maneira muito errada de se ver, entendeu? Que o homem não chora, que o homem não pede perdão, que o homem não se arrepende, que o homem não volta atrás, que o homem não precisa reaprender, que o homem já sabe de tudo, que o homem tem que ser o cara que bate, espanca e sai passando o trator em cima de todo mundo. Acho que nós precisamos mudar essa mentalidade do homem de verdade. E nossa geração precisa muito disso. Precisa muito. Que cara com 20 anos que é soltar agora vai lá e cuida da sua vida. 30 anos agora vai lá, sabe? Um cara que perdeu o pai e hoje não sabe mais, ou nunca teve a referência de um pai, disso, entendeu? Então, acho não, né? O meu maior projeto é esse. Legal. Né? Esse podcast ele não nasceu de uma intenção. Ele não nasceu de uma intenção. Ele não nasceu de uma boa ação. Ele não nasceu de um pensamento positivo. Ele nasceu de algo que veio do coração de Deus e começou a arder no meu coração. Amém. Top. Né? Então, esse é o meu maior projeto. E não estava combinado, mas já que eu tô aqui, fui convidado, eu acredito que você tem uma história e eu tô gostando muito do trabalho que você vem construindo, então eu também quero colocar minha empresa à disposição para ser patrocinadora desse podcast. Oh, meu Deus. E poder ajudar vocês em toda a estrutura que vocês precisarem aí, com conexões, com trabalho, com tudo que puder aí. Amém, meu irmão. Obrigado. Primeiro Tamo junto primeiro demais. parceiro que se dispôs aí a estar com a gente. Muito obrigado. Eu tenho certeza que juntos nós vamos avançar muito. É isso. Eu acho que se trata disso. Eu recebi uma palavra, eu acho, um dos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? Eu tinha perdido minha mãe. A gente estava gravando um filme onde muitas pessoas tinham abandonado ali o barco no meio daquela gravação. Estava muito difícil espiritualmente, muito difícil fisicamente, muito difícil emocionalmente. E um homem de Deus, em cima de um púlpito, que nunca tinha me visto, sabe, olhado para mim e ouvido falar da minha história, chegou, me chamou pelo meu nome, sobrenome, e falou assim: eu te vejo como uma jiboia. Eu te vejo como uma serpente que quando agarra uma presa, quando agarra uma missão, quando pega algo para fazer, não desgruda. Está disposto a dar a sua vida, mas não solta, não desenrola. Sabe? Eu não te vejo como um cara... Ele ainda falou assim: eu não te vevejo como um lutador de jiu-jitsu. Eu te vejo como mais do que isso. Que realmente você pega aquela coisa para fazer e você faz até o final. E aí ele começou a falar de várias situações que tinham acontecido na minha vida. Coisas que só eu sabia. Coisas que nem eu sabia, que eu fiquei sabendo depois. Engraçado isso, né? Revelações e tal. E ele trouxe essa palavra para mim, sabe? Cara, investe, avança, confia, acredita no que você está fazendo. E quando eu abri esse podcast, quando eu comecei a gravar, chegou um outro homem de Deus e falou assim: esse projeto que você iniciou, não para, confia. Num dia onde, naquele culto, a gente não fala muito sobre isso, mas naquele dia, naquele culto, a pergunta que eu fiz para Deus foi: Deus, será que é isso mesmo que é para me fazer? Cara, tá tão difícil, velho. Tem que comprar câmera, comprar isso, investir nisso, investir naquilo. A gente convida as pessoas falam que vai, desmarca em cima da hora e tal. E ele pegou na minha mão, desceu lá do, sei da onde, do outro lado, foi até mim e falou assim: ó, não desiste do seu projeto. Não desiste do seu projeto. E eu falei: pô, Deus, precisava ser tão direto assim, né? Então eu acredito que é isso, cara. É dele, por ele, para ele. É isso. E eu quebrei todas
as dificuldades que poderia ter. Esse estúdio é para isso. É isso. Né? Para quebrar todas as dificuldades. Né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E vamos junto. Eu preciso de você. Estamos juntos nessa preciso também. Preciso de você. Vamos avançar. Ó, já vai ter a plaquinha aqui. Como é que é o nome da empresa? Next. Hã? Next. Não sei nem falar. Vai ter a plaquinha dessa empresa e ela vai estar aqui. Vamos alcançar muita gente. E a sua empresa faz o quê? Hoje eu tenho, sei, mas deixa o pessoal... Eu tenho uma agência de marketing e performance. Né? A gente faz tráfego, anúncios online. A gente aumenta a visibilidade das empresas, capta mais clientes para as empresas, ajuda as empresas a vender e faturarem mais como um todo. Essa é a minha operação principal hoje. E como eu faço para te encontrar? Só me seguir no meu Instagram, @JonathanLeão com 2 L's, mandar um direct lá que a gente resolve todos os problemas. Perfeito. Se você quer ter uma empresa de sucesso, cole em pessoas de sucesso, né? Que vai te ajudar a alavancar e ser conhecido e reconhecido. Eu estava ontem com uma empresária, ela tem uma oficina gigante que é YBS? Deixa eu ver aqui. É isso, calma? Eu vou pesquisar aqui porque a gente estava falando sobre isso. Ó, YBS, deixa eu ver se é isso. É uma oficina que fica no CIA. E a gente falou sobre isso, sabe? Oficina, não é essa. Permitir. Não, eu vou achar aqui. E YBC. Não, também não é. Enfim, eu vou achar e vou falar aqui porque a gente conversou sobre isso, sabe? Ela falou, cara, eu já tenho uma oficina consolidada, eu estou avançando, inclusive nós vamos gravar lá um episódio de um podcast dentro da oficina dela. Legal. Ela, eu abro aqui tudo, vamos gravar, esse espaço é nosso e tal. E ela falou sobre isso, ela falou, cara, eu cheguei numa tampa aqui. Eu cheguei numa tampa da indicação. Isso é muito bom. É muito bom. Eu tenho muitos clientes, nós estamos faturando, estamos avançando. Mas eu quero saber o que eu posso fazer para alcançar mais. Sabe? Posicionamento digital. Qual o posicionamento que eu posso ter e tal. Eu estou estudando e ela, né? Agora eu vou estudar. Ela até falou, vou fazer teatro, isso e aquilo, para avançar e crescer. Né? Então nós precisamos entender isso, sabe? O digital chegou. É uma nova era. O digital é real. Né? As pessoas não assistem mais TV, elas assistem no YouTube. Entendeu? As pessoas procuram pelo conteúdo dela e não só o que é oferecido e tem que ficar engolindo o que está. Né? Então, assim, eu tenho a televisão ali em casa para assistir alguns seriados e mesmo assim eu escolho o que eu vou assistir, não é o que está na programação, né? Exemplo disso, a própria Cazé TV, que chegou quebrando todos os paradigmas de programação, de canal de futebol. Os caras ontem estavam fazendo a transmissão do jogo do Corinthians com mais de 2 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Nossa! Então, assim, o digital ele chegou para fazer as empresas elas crescerem o seu posicionamento, o seu faturamento, e as empresas que não se posicionam estão ficando para trás. Isso é fato. Cara, agora eu tô com a cabeça aqui. Eu tenho que achar o nome dessa empresa. Calma aí, que eu falei que ia falar aqui. Não, eu falei aqui, né? Não falei para ela, né? Mas ela foi tão, cara... Cadê? Oficina. Calma aí que eu vou achar. Oficina. Pode achar aí. É no CIA. YB. YBC. You Best Car. Legal. Né? YBC, isso mesmo. CIA trecho 6. Cara, eu fui super bem atendido. Não estou ganhando nada para fazer isso daqui. O papo foi bacana com a empresária lá, com o Ícaro. Né? Se você for lá, procura o Ícaro. Já vou lá, que eu preciso fazer revisão no meu carro. Pronto. Cara, ele é muito bom, o Ícaro. Pode procurar ele, um parceirão meu. E é isso, gente. É isso que se trata, né? A gente está avançando, crescendo, criando conteúdo. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que tem acreditado nesse projeto, também quiser se tornar um patrocinador, um apoiador, entre no meu direct. Vem enquanto tem vaga, viu? Vem enquanto a gente ainda, né? E outra, tem que participar e compartilhar do que a gente acredita. Você não vai pôr sua marca aqui só porque... Né? Graças a Deus a gente ajuda, mas a gente não depende disso, a gente não é refém disso. Total. Né? Então, isso que Deus tem colocado no nosso coração. Se você é um homem de Deus, se você tem uma empresa sólida, se você compartilha dos valores, que é paternidade, família, masculinidade, hombridade, você é bem-vindo aqui. Se não, meu irmão, fica à vontade só para assistir a gente, não tem problema, né? Mas compartilhe esse conteúdo, envie para os seus amigos, vamos crescer na audiência, me siga no canal, curta o canal, comente, que isso vai me ajudar muito a realmente, né, alcançar aí mais pessoas e a propagar a nossa palavra.
Para finalizar, eu sei que você está indo para São Paulo, mas dia 5/4 nós vamos ter o nosso Na Brasa, nosso evento, né, de homens. Então você que é homem está convidado e eu queria te dar um convite especial para você estar lá conosco. Já está aqui o seu kit. Já vou comprar a passagem. O seu kit, dia 5/4 você está aqui com a gente no nosso Brasa. evento Na Brasa. Você participou do último, né? Foi Participei lá, do conheceu o último. Desafio da banheira de gelo, galera. Nunca imaginei que eu conseguiria ficar 3 minutos e fiquei. Foi da hora. É isso. Deus abençoe. Estamos aqui toda sexta, meio-dia. Um abraço. Deixa eu só ver aqui.